Começando agora mais um episódio do Montinkcast. E eu quero te perguntar, você que está aqui, chegou aqui e quer aprender com alguém que já fez mais de 25 milhões com infoprodutos, esse cara, por muito tempo ele ficou atrás das câmeras, mas eu convenci ele, falei, não, vamos lá no Montinkcast, vem para frente das câmeras e conta pra gente como é que foi sua trajetória e muito mais, né? Ajuda a galera que está assistindo a gente, alguns hacks, algumas estratégias de como alcançar esses números, né? 25 milhões de reais com infoprodutos. Então a gente está recebendo aqui hoje o Rafael Richard. Eu conheço como Boy, né? E Guilherme Prats. Então é a história do Boy. Eu vou explicar a história do Boy. Você vai contar a história? Vou contar. Boy, muito bem-vindo aqui ao Montinkcast. Prazer Prazer receber aqui. Parabéns pelo espaço aqui, tá sensacional. Ficou legal, né? Pô, as portas estão abertas. Não faz isso, não. Bora pra cima, cara. A ideia aqui é justamente essa. Ter as portas abertas e o lugar chama Mercado Novo, né? E a gente não deixa de estar vivendo num mercado novo, né? Exatamente. No marketing digital, para muita gente, né? Mas você, cara, desde quando que você está nesse mercado? Vamos começar. Eu não consigo chamar de Rafael Richard. Exatamente. Pode chamar de Boy. É isso aí. Ô, Rafael, uma coisa que é interessante, né? Que muita gente busca é, o cara já faturou 25 milhões, eu estou muito distante, às vezes eu não fiz nem a primeira venda na internet, mas nem sempre foi assim. Você começou literalmente do começo, não vendendo nada, né? E se você puder voltar lá atrás, desde o começo, até mesmo antes de entrar no marketing digital, sua adolescência, até seu início de sua carreira profissional, como é que foi sua experiência? Você é daqui de BH mesmo, ou você é de alguma roça de Minas, né? Não, eu sou daqui de BH e eu lembro, eu comecei, na verdade, por conta do meu irmão, que meu irmão era office boy, juntou o dinheiro e comprou o primeiro computador. Naquela época do K62, não sei se é da sua época, não, né? Você é mais nova, né? Cara. Mas você lembra, né? K62, Pentium 133, lembra? Pentium 133. 486. E ali eu comecei a mexer no computador. Mas aí quantos anos você tinha? Eu tinha meus 12 anos. 11 anos, 12 anos. Uhum. E aí eu comecei sempre na escola, desde moleque, eu sempre gostei muito de desenhar, de colorir. A professora sempre elogiava muito meus desenhos, coloria tudo bonitinho e tal. E aí, inevitavelmente, com o computador, eu já caí no Paint, né? Então, em vez de ficar jogando joguinho no computador, eu ficava desenhando no Paint. Paintbrush. No Paintbrush, Nossa, imagina desenhar naquela época. E Vicky que gosta, Vicky tá ali. E aí a coisa foi evoluindo. Então eu passava a noite tentando descobrir como é que funcionava. Eu fui evoluindo, comecei a mexer no Photoshop. E pouco depois, até nessa época, ainda não tinha muito de internet. A internet você podia mexer na internet só depois de meia-noite. Ou sábado, depois das 14 horas. Internet era de escada, né? Isso na época você estava com quantos anos, mais ou menos? Nos 12 anos. 12 para 13 anos. Isso foi o seu irmão que comprou o computador? Meu irmão comprou o computador. Ele empreendia? Não, ele era office boy, ele também não tinha grana, mas ele foi lá, financiou o computador. Financiou o computador, né? Financiou, era na Info 2, lembra? Info 2 dominava BH. Parcelou lá, sei lá, de 36 vezes o computador, uma loucura. E aí, com isso, eu fui, em vez de ficar jogando joguinho, eu ficava tentando descobrir como é que fazia as coisas. Então, eu comecei a fazer cartão de visita, aí eu comecei a fazer cartaz, fazia logo, e depois de um tempo, inevitavelmente, veio a internet. E com a internet, eu criei um site na época que eu brinco que, sem imaginar, eu já tinha criado um Facebook naquela época. Porque eu criei uma rede social na minha escola com fotos durante o recreio ali. Colocava a foto, eu já tinha uma câmera digital também. Meu irmão, nesse meio tempo, meu irmão migrou do office boy e começou a trazer peças de computador do Paraguai. Então ele trazia tudo que não tinha aqui, não é igual hoje, né? Então, para trazer uma câmera digital, você tinha que encomendar alguém dos Estados Unidos ou comprar do Paraguai. Não existia
Mercado Livre, nada disso. Seu irmão era importador. Importador O famoso muambeiro, né? Atravessador, né, da ponte. Mas ó, o legal é que, pô, você já 12, 13 anos já começar a ter contato com esse tanto de ferramenta, né? ferramenta, E graças a tecnologia, Deus... né? Você que é criador de conteúdo e tem um sonho de ver a sua audiência vestindo a sua marca, ou quer ter mais uma ferramenta para monetizar com a sua audiência, nós somos uma plataforma de e-commerce print on demand, onde em menos de 5 minutos você consegue criar a sua marca de produtos personalizados sem precisar produzir, estocar e enviar para o seu cliente final. Acesse montink.com, faça um breve cadastro, customize a sua loja, crie seus produtos, defina seu lucro e divulgue. Quando acontecer um pedido, o nosso sistema já está conectado com a fábrica que vai produzir esse produto e entregar direto para o cliente final. A sua preocupação é só criar belas estampas e entregar para a sua audiência. O resto a gente resolve. Vem cá, eu duvido que você não tem 5 minutinhos para testar gratuitamente nossa plataforma, né? Então, pega o seu celular, escaneia esse QR Code e let's print. E depois eu vou explicar como é que tudo isso ligou e como é que fez sentido hoje em dia. Aquela famosa frase lá de... Connecting the points. aquela famosa frase lá de Steve Jobs, né? Que é conhecida. You can't da connect the dots. universidade. Ele tem um discurso legal que ele fala, depois podia até colocar no link desse discurso aí, que E é exatamente isso aí, cara. literalmente, eu penso na minha vida como ligar pontos. E aqui, boy, sobre esse discurso rapidinho, eu estava até falando com os meninos ontem que eu voltei a estudar inglês, porque assim, eu fiz inglês há muito tempo, aí não pratica, enferruja, e eu voltei a estudar inglês, fazendo o curso do Mário Vergara. Então, depois eu te cobro. E ele voltou hoje, você viu, né? Não tava no Flow ontem, se eu não me engano. Mário? A galera tava postando no Mastermind aí, falou, ó, o homem voltou. Então, Aí vai voltar para o da Hotmart de novo. um dos áudios que... Você já fez o curso dele? Já fiz. aí Mas tem eu fiz e larguei. Largou e tal. E assim, um dos áudios que eu tô estudando, assim, sei lá, tem um mês mais ou menos, Discurso, né? esse discurso Cara, do esse Steve discurso Jobs, é- Connecting, que ele fala esse momento. Sensacional. É muito bom. E aí, voltando lá atrás, né, você começou a fazer os cartões de visita e aí começou a entrar para criar essa rede social ali nas suas... Você estava no ensino médio, então? Eu nessa estava época? no ensino médio, no Colégio Técnico da Federal, da Universidade Federal, Coltec. E aí acabou que a gente chegava no laboratório de informática, nos intervalos, tava todo mundo no laboratório acessando o site para ver meme da galera. Na época nem chamava meme, né? Isso era que zoeira. ano? Era, Isso era que mais ou menos? cara, deve ter sido em 2018, talvez. 2008, talvez, Bacana. por aí. E aí virou uma loucura. E o negócio... E aí tinha mural Mas de tinha recado. um nome? Era Click Coltec que chamava. Click Coltec. E tem no... Tem como... Tem aquele site que você consegue ver os sites antigos, já viu? Não. Aquele... Rack Machine, não sei, acho que é Rack isso mesmo. Machine. Você pegar o histórico Você de pega sites que qualquer já existiram. site, você quer ver o KD, você joga lá, você consegue ver o KD de 2002. Que doido, Isso é muito cara. bom. É Esse site muito legal. Então Pô, aí cara, eu não sabia disso aí. é não. muito, tem história de qualquer site que já existiu. Então é legal, é bem nostálgico. Vou puxar. Não, da Montink no início. É legal. Futebolaria. E aí o que acontece? Só que isso começou a dar problema. Porque às vezes a gente pegava. E era legal que eu conseguia. Pegava os caras zoadores, criava zoeira, então tinha meio que colunistas. Então o negócio foi crescendo lá na escola e foi perdendo o controle porque a galera foi pegando pesado na zoeira, entendeu? Nem Então- existia o termo bullying na época. Não, era zoeira, Zoeira, né? O bullying veio depois. Foi depois. E aí isso começou a dar problema porque começaram a zoar professor, diretor. No final das contas, Foi expulso. eu fui suspenso. Eles não entendiam aquela coisa. Que não E eu, era- naquela época, eu já meio que falei assim, eu vou tirar proveito dessa situação. Eu fui suspenso, os colunistas, alguns deles também foram. Que doido. Cara, era uma época boa. E aí eu cheguei e falei assim, vamos negociar aqui. O site do colégio era horroroso. Eu falei assim, abaixa minha pena aí que eu refaço o site do colégio.
Negociou E com a rolou. diretoria. E rolou. E aí eu fui e fiz o site do colégio. E dali em diante eu peguei moral com a galera. Então, tipo assim, mas o site deixou de existir. Como é que é? Clique Coltec. Ou seja, Qualquer pessoa que estudou nessa época no Coltec, falasse, lembra do Clique Coltec? Todo mundo vai lembrar. E hoje é em roda de amiga zoeira ainda. Ou seja, Olha só. desde aquela época você já sofreu um pouco do que a galera chamou de hating, né? Na internet, nesse caso, lá era um hating local. É porque era um negócio muito novo, né? A galera não entendia, né? Não entendeu. A magnitude do coisa. E, ué, é mais ou menos na mesma época do Facebook, né? O Facebook já veio Foi 2010, antes, bem antes de Orkut, não existia Pois é. Orkut, era a época de ICQ. Eu ICQ. lembro que eu tinha uma lista dos ICQs da galera. Então, quem quisesse ter o ICQ divulgado para trocar ideia com a galera da escola, Publicava lá. cadastrava o ICQ. SMS na época, né? É. Você lembra o número do seu ICQ? MSN. MSN. Você acredita que ontem um amigo meu chegou pra mim e falou assim, oi, vamos teclar zoando, né? Eu falei assim, me adiciona no ICQ 8565498. Você lembra o seu? Não lembro não, velho. Cara, doideira. Que Você isso? também não é da época Não, do não, ICQ, isso não. Não. MSN Mas é depois. MSN eu peguei, Depois, mas já veio já depois já. Message. E aí depois dessa experiência que você teve ali, que você construiu o site para a escola, você já estava prestando serviço, já estava empreendendo? Já. Inclusive fazendo uns que é aí trabalhos? que a gente conecta o boy. Porque o que Tá. acontecia? Naquela época, e isso já é o ensino médio, mas eu já comecei a trabalhar com a área de Design. web design, mexia na época no CorelDRAW, no ensino médio. Então, o que acontecia? No colégio lá, eles começaram a me chamar de boy, porque na quinta série eu comprei uma scooter. Porque eu já trabalhava. Entendi. E a galera achava que eu era playboy. E eu, como Chegava era disso. pequeno, e eu era pequeno, chegava com roupa nova, tênis novo, na época as chuteiras da Diadora, lembra? Colorida. E aí eu tava Chegou o relacionando boy lá. isso e falando assim, cara, que doideira, como é que a gente é, né? Porque na época, como eu vi os outros meninos terem as coisas por conta dos pais, eu achava que eu tinha que falar que eram meus pais que estavam me dando. Que eu achava que era vergonhoso falar que eu já Que trabalhava. você não trabalha. Entendeu? Olha só, cara. E isso veio... Lance de cultura, Olha né? pra Nossa. você ver. E aí isso veio daí. Que a galera começou a me chamar de playboy. Achando que os Que eu seus era pais... boy mesmo. Entendi. Só que desde novo eu sempre trabalhei, Sempre entendeu? no corre, né? Então, tipo assim, na época que quando lançou celular, eu já tinha celular. E eu não tinha qualquer celular, eu tinha tipo o top de linha na época. Se hoje a gente tem um iPhone 14, na época eu tinha o Nokia Chrome, que era Entendi. todo cromado, Todo cromado. e tal. E era caríssimo, era só rico que tinha. Eu Isso, já tinha. isso tudo ali pelo seu trabalho de design e web design. E aí Isso. o que? Você tinha montado uma agência na época Não, ou eu era autônomo? Cara, eu trabalhava... a primeira pessoa que eu trabalhei na vida, eu tinha 13 anos. E ele é meu cliente até hoje e virou amigo. Inclusive foi na casa dele que eu conheci o Henrique Avancini, que ele é amigo dele, então eu conheci ele lá dentro, da casa dele. E hoje eles têm a maior empresa de precatório do Brasil. Ele foi comprado pela XP, enfim, o Ricardo. Mas de trabalho fixo, foi meu primeiro freela, né? Mas meu primeiro trabalho fixo de salário e tudo foi um argentino. Chama Guilhermo. Tem Mas ele contato morava com aqui na hoje. época? Eu morava aqui, tá. tinha uma empresa de consultoria para farmácias. E aí eu comecei, né, fazia folder para ele, site, apresentação comercial, apresentação de PowerPoint. Fiquei ali por muito tempo. E ao longo do tempo, como eu fui sempre autodidata e sempre fui muito curioso, eu fui aprendendo, eu fui expandindo, né? Aí eu comecei a trabalhar quando começou a parte de anúncios patrocinados no Google. Eu já comecei a fazer anúncio patrocinado. E com o tempo, e como eu sempre gostei na época do Clicotec eu já tirava foto, aí eu comprei uma câmera melhor. Então eu comecei a filmar. Aí eu comecei a editar. Quando eu vi, eu já estava fazendo tudo. Então qualquer tipo de serviço de comunicação Você já estava... eu fazia. Estou precisando tirar umas fotos aqui. Eu ia. Estou precisando filmar. Eu ia. E eu fiquei nesse formato de trabalho, sendo um canivete suíço, fazendo tudo, por, sei lá, 20 anos. Né? Ô, boy, nessa época aí que você começou a fazer foto também e tal, você ainda estava estudando. Estava lá no Coltec. Estudando. Como que era, cara, na sua casa, assim, seus pais, em relação a isso? Você já trabalhando, estudando? E Cara- por que isso é importante? Né? Porque tem muita gente que está começando ali hoje e às vezes sofre o hating, né? Sofre É. uma pressão até mesmo dos familiares.
né? Você tinha incentivo ou você sofria? Não, eu sofria da minha avó. Uhum. É aquela história, né? Como eu virava à noite fuçando, trabalhando, seja o que for, ela chegava à noite de madrugada e falava assim: você está acabando com a sua vida, você tem que trabalhar, para de brincar no computador, né? Aquela história. Não entendia, coitada. Não entendia. Ela tem tem noção que ali ela achava que era um videogame. Ela, na cabeça dela, aquilo ali nunca... Não tem como a pessoa ganhar dinheiro com isso daqui, não, né? Então, e tá tudo bem, né, cara? Pra aquela época, né? Pô, o computador tava surgindo, pois de internet. Não, mas isso, em relação ao meu pai e minha mãe, foi sempre muito tranquilo. É sempre... porque lá em casa todo mundo começou a trabalhar muito cedo, então era normal. Para mim foi natural, não foi uma imposição. Trabalha para ajudar em casa, nem nada. Simplesmente a coisa começou a surgir. E você escolheu isso. Né? Não tem uma divisão, falar assim, foi no dia que eu tive que começar a trabalhar. Entendi. Na verdade, eu das minhas memórias, eu sempre trabalhei. Mas você não precisava, né? Não. Tanto é que tudo que eu ganhava, eu gastava comigo mesmo. Você era playboy. Eu era playboy da escola. Entendi, legal. Entendeu? Então, lá dentro da minha casa, assim, nunca teve nenhum tipo de... represália, nenhuma pressão, não. Pelo contrário. Bacana. E aí, já vindo ali, você estava já prestando esse serviço, já ganhando um dinheiro ali em seus 16, 17 anos, ainda estava no ensino médio. Você falou que continuou fazendo isso por 10, 20 anos depois. Mas como é que foi essa estruturação? Você montou uma agência, contratou funcionário, agora você puder entrar nessa parte já profissional, né? Tá. Você fez faculdade, como é que foi? Sou formado em publicidade e propaganda eu comecei, na verdade, antes mesmo de entrar na faculdade, logo na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu montei uma agência para mim, né? Uma agência que era uma agência digital, então a gente prestava mais serviço de criação de site, de identidade visual, e não tinha nenhum nicho. Então a gente tinha qualquer tipo de empresa, profissional liberal, enfim, qualquer área. Né? E aí eu fiquei com essa agência para o meu primeiro sócio uns 5 anos, e depois eu vendi a minha parte dessa agência e fiquei trabalhando por conta própria, porque fazia mais sentido para mim trabalhar por conta própria, porque as pessoas muitas das vezes já me conheciam e me procuravam diretamente. E fazia mais sentido o meu trabalho ali mais consultivo do que da própria agência. Então eu comecei a ter esse relacionamento. E aí eu rompi com essa agência e continuei nessa pegada de ser... Só para situar, ali você já estava com o quê? 23, 24 anos? Por aí. Bacana. E aí você começou a prestar essa consultoria para empresas. Você definiu algum nicho ou você foi pegando bem diverso? Não, assim, acabou que começou a aparecer muito médico. Nessa época já tinha muito médico que eu já atendia, né? Mas eram dentro de tudo que eu trabalhava, desde concessionária de carro, desde farmácia, a construtora, tinha alguns médicos, tinha dermatologista, tinha cirurgião plástica já nessa época. E aí, ao longo do tempo, eu conheci uma pessoa que um amigo meu me indicou, que me introduziu dentro do mercado da política. E aí eu comecei a fazer campanhas políticas. Né? Isso para município, estado? Prefeitura, vereador, deputado. Eu cheguei a fazer, antes dele virar ministro, eu fiz campanha para deputado federal, para deputado estadual, prefeito. Então, assim, eu trabalhei na parte política, não só na política, né? Porque a política de 2 em 2 anos tem trabalho. Então, eu ficava nessa anualidade, trabalhando com tudo que eu já trabalhava e comecei a trabalhar com a política. Né? De 2 em 2 anos, né? Ia fazendo a mesma coisa, criava slogan da campanha, criava a marca da campanha, criava toda a parte visual da campanha, o site, rede social. Ações também. Ação. Então, aí nisso já estava tendo... estratégia como um todo. Então. Já tinha rede social, né? Não tão forte igual é hoje, né? Na época era Facebook. Isso era o quê? Já era 2010, 11, 12? Como foi 2014, 2013.
2013, na Você verdade. começou esse trabalho de ser consultor e também atender essa parte de política. Essa parte de política. Né? Então, dali em diante, eu comecei a pegar coisas maiores, assim, em termos assim, de grana. Né? Vamos pensar assim. Porque antes eu estava acostumado a trabalhar, fazia um site, cobrava lá R$5.000. Eu fazia uma marca, eu cobrava R$3.000 e ficava nessa vida. Nessa época eu já até ganhava bem assim, mas era uma vida muito estressante, né? Porque acaba que você tem muito serviço, acaba que você vai atrasando uma coisa, atrasa outra, né? E o estresse vem sozinho, né? Eu sozinho. Então... Só para trazer um ponto focal aqui. Nessa época que você foi ser consultor, trabalhar mais autônomo, você mesmo que operava as coisas ou você tinha alguns freelas? Então você fazia desde site, tudo sozinho, design, campanhas, tudo. Subia, fazia o domínio, cadastrava o domínio, fazia o site. Nessa época, quando eu comecei, era tudo na base do front page ou Dreamweaver, era HTML puro. E depois que surgiu o WordPress, aí facilitou minha vida, entendeu? Aí que a coisa... Mas em compensação, quando surgiu, por exemplo, o WordPress, aí já tinha muita gente fazendo também. Então, já não era tão rentável fazer site, porque já tinha muita gente fazendo e começou as empresas a vender site muito barato, começou esse movimento de ter o que é hoje uma... como é que chama aquela plataforma de site? Wix. Né? Essas plataformas white label, né? Isso, exatamente. Bacana. Mas e aí... o legal do jeito que você está contando, de você sempre fazendo tudo, eu tenho certeza que daqui a pouco, quando chegar mais nos dias de hoje, tudo isso vai fazer sentido, né? O aprendizado, né? Porque até eu vou chegar aí, vai fazer bastante sentido. Aí você veio caminhando ali nessa parte de consultoria, barra a consultoria também para o marketing político, por quantos anos mais ou menos, até você chegar no mercado de infoproduto? Do infoproduto, nessa fase da transição, eu fiquei uns 8 anos. 8 anos, sempre trabalhando como autônomo e marketing político. Exato. E aí como que você conheceu o mercado de infoprodutos e começou a trabalhar nesse de vez? Queria que você me contasse do jeito que você falou. Nossa, lembra a gente almoçando lá? Que você contou, puta merda, eu perdi um pouco de tempo para entrar nesse mercado. Perdi. 2 anos que mudaram minha vida, assim, né? Que poderia ter dado um salto ainda maior. Mas o que aconteceu? Como eu disse que eu comecei a trabalhar na parte de marketing político, né? Porque você trabalhava pouco tempo, você não tinha vida, trabalhava igual cachorro, mas também você ganhava muito mais, né? Então, chegou em 2013, eu tinha acabado de ganhar uma campanha em Pedro Leopoldo, recebi, lógico, importante, porque se não tivesse ganhado, dificilmente eu ia receber, porque tem esse lado também da adrenalina. Esse mercado é foda isso. É uma adrenalina, você tem que trabalhar, você trabalha até morrer, porque se perder, provavelmente você não vai receber. Ninguém vai, entendeu? Então, você tá louco. Eu ganhei e aí com isso eu peguei aquele dinheiro e falei assim, vou trocar de carro, né? Eu falo assim, vou ter que... Tô achando que eu tô rico. Eu sou boy. Só que eu tava esquecendo que só depois de 2 anos que eu ia ter uma bolada de novo, né? Mas aí o que eu fiz? Eu peguei essa grana e comprei um carro zero. E aí dei o meu carro antigo de entrada e tive que ainda financiar uma parte de um carro. Aí eu fui lá na Peugeot, comprei um 308, na época era o carro que o Cuca anunciava, lembra? Um Peugeot 308 que o jogador de... Não, o Cuca, jogador de... Cuca não, Guga. Tocou Cuca. Guga, jogador de tênis, lançava. É importante dar esses detalhes, porque eu lembro assim, E você vê o poder da influência, né? O Guga... Aí eu fui e comprei esse carro, tinha um teto solar, o carro era branco, maravilhoso, não tinha na rua. Onde passava, todo mundo ficava doido. Você queria que a galera te chamasse de boy mesmo. Aí eu comprei esse carro e em um certo momento, depois de, 2 anos que eu tava com ele, eu bati ele, sofri um acidente. E aí tinha seguro, acionei o seguro, só que Peugeot, né? Demorava peça para chegar. E no que eu bati, abri o sinistro, o seguro venceu. E foi uma batida grande, assim, na lateral. Ia ter que trocar as 2 portas. Não, tinha conserto. Do lado do passageiro que bateram. E do motorista. E aí, eu abri o sinistro na seguradora e estou esperando a peça chegar. O carro estava andando. Eu falei, eu posso continuar com o carro andando? Ele falou, pode. Só que aí, nisso, o seguro venceu. E o sinistro lá, a peça não tinha chegado. E eu falei, vou continuar andando com esse carro, né? Ninguém vai me roubar. O carro tá batido.
né? E nesse dia específico eu saí com esse carro, saí com minha namorada na época, deixei o carro na casa dela e fui no carro dela para minimizar o risco. Só que quando eu estava voltando para minha casa, entrando na minha rua, eles me assaltaram e levaram o carro. Só que ele já estava sem o seguro. Nossa. E minha rua era sem saída. Eles chegaram pela parte que você entra na rua. E não viram que o outro lado que estava batido. Então, quando eles foram me assaltar, provavelmente eles nem sabiam que o carro estava batido. Então, eu já tinha feito o negócio, eles levaram o carro e nunca mais achei. E aí, como resultado disso, eu fiquei com um boleto ainda, uma bíblia para pagar de parcela, sem o seguro, né, a pé. E tem um detalhe, que quando eu fui comprar esse carro, quando eu fui no banco pedir o crédito, a gerente muito esperta falou assim, não, para facilitar aqui a aprovação, você vai ter que contratar alguns serviços aqui, pega um plano dental para você. Não era venda casada, não. Não, era, nunca não. foi. E aí eu fui e comprei esse plano, esse plano de saúde dental. E aí, quando eu bati o carro, eu estava sem carro, e aí eu falei assim, gente, agora pelo menos eu vou usar esse plano, né? Já que tá aqui, né? Vou cuidar do dente. Vou cuidar do dente. E aí eu olhei lá no manual do plano dental e vi qual que era a dentista mais perto da minha casa. Porque eu tava sem carro, aí chegando lá, fui. Cheguei lá na dentista, tô lá fazendo tratamento, fui uma vez, 2 vezes. E aí acaba que você começa a ter um relacionamento com a pessoa, doutora Luísa. E aí a Luísa, um dia desses a gente conversando lá, a Luísa perguntou, o que você faz, Rafael? Não, eu trabalho com marketing, trabalho com alguns médicos, tem dentista também. Ela falou, legal demais, vamos fazer aqui para a clínica e tal. Eu falei, vamos. E aí, nessa mesma conversa exclusiva, ela falou assim, cara, mas você conhece a Hotmart? Aí eu falei assim, já ouvi falar, mas não conheço não sei o que é. Pois não, você tem que conhecer. Com tudo que você sabe fazer e tal, você consegue ganhar muita grana com isso, trabalhar, vender produto. Aquela história de Érico Rocha. Eu sempre vi o Érico Rocha na rede social, eu achava que aquilo ali era um charlatão. Falava assim, não, isso aí é conversa fiada, coisa né? de brasileiro, inventando que ganha dinheiro com internet. Eu, na minha cabeça, o que eu fazia era a coisa mais rentável do mundo, né? E, em comparação aos meus pais, a quem estava próximo de mim, né? Por isso que a ambiência ela influencia demais, né, na gente tomar decisão. Influencia muito. E a Luísa, nesse determinado momento, ela falou assim, porque meu irmão criou a Hotmart, ela era irmão do dono, do criador do JP ou do não, Mateus? do Matheus. Cara, aí eu falei, aí ela falou, e estava prestes a acontecer o Fire, que era no Palácio das Artes. Ela falou assim, vai no Fire, porque muita gente acha que o fato de eu ter conhecido a Luísa me ajudou com pular etapas. Sim. De certa forma ajudou, porque eu tive a consciência da coisa. Sim, a consciência. Mas tanto é que ela poderia ter me dado o ingresso na época, né? Eu fui lá, paguei R$600, parcelado lá, e fui no Fire. Falei, vamos ver o que é esse negócio lá. Cara, eu cheguei no primeiro dia do Fire, eu senti uma raiva de mim, que eu falava assim, caramba, essa coisa, tudo que eu vi aqui e com tudo que eu sei, é simplesmente ligar os pontos. De tudo que eu sei, eu consigo fazer dinheiro na internet e achava que isso era mentira. Não tinha consciência, porque isso é um preço também de eu ter sido sempre meio que um lobo solitário, não conviver com outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu faço. Só puxando esse ponto dessa convivência, a gente estava falando um pouquinho antes, e aquele dia no almoço lá a gente falou também a gente acha que todo mundo, ainda assim nos dias de hoje, a gente acha que todo mundo tem entendimento desse mercado, cara. A gente vive numa bolha. Uma parcela muito 0,01% das pessoas. E olha lá se é isso, né? Com certeza. E é bom trazer um foco aqui para esse contexto, né? E aí depois a gente vai continuar na sua história ali do infoproduto. Porque um certo Mali que veio para bem, né? Que através do seu acidente ali com o carro, né? Que talvez você poderia ter achado que foi uma das piores coisas que aconteceu na sua vida, mas que por consequência... Não só o acidente, cara. A gerente ter vendido
o Mas seguro, o plano isso, dental, cara. Mas isso eu brinco, eu tenho um post que eu vou publicar, tá tudo escrito. Essa semana eu vou publicar, vocês vão ver. Eu conto essa história e falo assim, graças a um plano dental e um carro batido, roubado, sem seguro. Não tem como Olha isso os fazer pontos, sentido, olha os né? pontos conectando. Exatamente. Porque né? na vida, o legal da vida é justamente isso. Porque se conta uma história dessa, fala assim, cara, eu comecei a contar e você fala assim, onde é que esse menino vai chegar? Que história maluca que é essa? Sim. E por que é importante trazer essa reflexão, né? Porque às vezes a pessoa que tá ali de casa, tá assistindo a gente, semana passada ela foi roubada o celular dela, ou às vezes hoje ela tá até só com água dentro da geladeira e não sabe por que aquilo tá acontecendo. Mas Lá na frente, né? fato é que provavelmente os pontos vão se conectar e obviamente ela pode ter um sucesso, né? Tal como você teve. Mas obviamente você continuou no movimento, porque não foi só porque o carro bateu e porque ela te vendeu um plano, porque você decidiu ir e usar aquele plano e também ali, conversando com a dentista, você mostrou o que você faz, né? E aí, tem um detalhe, às vezes você tem uma certa habilidade e você fica retraído, não comunica com as pessoas. E às vezes você sabe fazer uma coisa simples, mas que tem uma pessoa que precisa daquela simplicidade de coisa que você faz para ajudar ela no dia a dia dela. Então, comunique, né? Vá para o movimento, não fica só retraído. Porque se você ficar depressivo dentro de casa, nada vai chegar, né? Hoje eu tenho plena consciência do poder do movimento. Eu falo isso com todo mundo. Porque nenhuma solução vai chegar se eu tivesse em casa, se eu não tivesse tomado a decisão de, pelo menos, usar o plano de saúde, sair de casa, encontrar a gente, esbarrar. Porque é no acaso que as coisas acontecem. Grande parte do que acontece na nossa vida é por acaso. Sim. Você conheceu sua esposa por acaso. Você conheceu as pessoas, o Ramirinho, Você vê por que acaso. é uma curiosidade, Não, né? cara, olha, conta a história Vou aí. contar a história de como que eu conheci Olha o só. Ramiro, né? E hoje eu trabalho com a parte de growth com eles aqui. Foi o seguinte, eu tava na época lá no norte de Minas, né? Porque minha cidade natal é lá. E eu tinha marcado uma agenda aqui em BH para vender terra. Porque na época eu tava trabalhando como semi-corretor de imóvel lá, fazia o marketing e tudo mais, mas para levantar uma grana, ia vender terra para quem trabalha com energia solar. Lá na região Fazenda que não, solar, né? Fazenda solar, lá na região que não falta é sol. E aí eu prospectei, né? E assim, eu não tenho essa dificuldade de, cara, se eu quero aquele negócio, eu vou prospectar as empresas da região. Aí marquei algumas reuniões lá na Vila da Serra e eu tava aqui em BH. E aí um dos caras que você vê, eu nem sei onde é que esse cara tá hoje. Um dos caras que eu marquei a reunião, a gente foi, tomou um café ali no shopping e tudo mais, e falou, velho, eu sei que você gosta desse negócio de startup e tudo mais, hoje vai ter um evento do Conecta, que é o One Hub lá do Banco Inter e etc. Você anima aí? Eu coloco seu nome na lista. E obviamente que eu gosto de fazer um pouco de relacionamento. Pouco, né? Só um pouquinho, né? Aí ele falou, não, coloca meu nome pouquinho. aí. Aí peguei e fui pra esse evento. E aí cheguei lá, tava igual um gato escaldado lá, não conhecia ninguém. Aí foi, troca ideia com um, troca ideia com outro. Você acredita que na hora que eu fui pegar minha bolsa pra ir embora, eu vejo esse jovem aqui. Eu bati o olho pra ele. Jovem. Eu bati o olho pra ele assim, eu vou trocar ideia com esse cara pra ver qual que é a história dele, Esse né? cara é aqui. Aí do nada. Olha como é que ele toma a decisão de conversar. cara. Vou conversar Mas com foi ele aqui. literalmente assim, eu falei, ele tava mexendo no celular na hora, ele olhou assim, eu falei, vou conversar com esse cara pra ver. E aí nisso a gente começou a desenvolver o papo. Tanto é que eu já tinha interesse de trabalhar nesse universo, né, de dropshipping / print on demand, né? É o que a gente trabalha aqui na Montink. E aí conversa vai, conversa vem, depois a gente continuou o contato. E aí alguns meses depois eu comecei, né, prestar serviço aqui para a empresa. Então você percebe que um ponto simples, eu poderia não ter ido no evento, eu poderia ter ficado lá no norte de Minas e não ter descido para BH para tentar vender terra. Acabou que eu não vendi nenhuma terra, mas resolveu aqui a situação de a gente estar trabalhando junto. E aí é o A de vida novo, é isso. velho, Movimento. Connecting the points, cara. A vida é isso. E deixa eu te falar, se você for no meu extrato do Banco do Bradesco, você vai ver que eu nunca cancelei esse plano de saúde dental. Só de gratidão. Sério, eu tenho isso na minha cabeça, tipo assim, porque eu levo isso... Ali que foi o gatilho, né? Parece que é o negócio mais idiota do mundo. Depois disso, a Luísa continua sendo minha dentista até hoje. Ela parou de atender plano, porque ela começou a prosperar também, né? Não é boba. Mas eu tenho esse plano para não usar. Eu tenho como É um sabe? amuleto. É um algum- amuleto. Parece coisa um de símbolo velho, ali. mas para mim é muito... Contando a história, aí as pessoas falam, por que você não cancela isso? Fala assim, não, deixa isso quieto aí. Sim. Entendeu? Então, você que está de casa, esteja em movimento, né? Mesmo que você está com a cabeça embaralhada, não sabe o que você vai fazer, mas esteja em movimento, procure eventos, sai para a rua, vai conversar com o lojista ou com qualquer outra pessoa, que obviamente alguma oportunidade vai surgir. Mas beleza. Peraí, vou emendar, só aproveitar essa deixa sua, vou emendar aqui para quem está assistindo a gente e for de BH. Nós estamos começando um movimento aqui
que vai acontecer aqui no Creators Local. Então fica de olho aí, se você está interessado em sair de trás da câmera, né, participar mais em eventos presenciais, bora pro movimento com a gente, tá? Então segue a gente nas redes sociais aí que a gente vai comunicar isso, mas agora nós estamos em agosto, em setembro tem o primeiro encontro presencial aqui. Mas já você vai saber como participar. Aí ali, voltando lá para sua história, né? Você começou a conhecer a Luísa e aí foi no evento. E aí Foi deu no aquela Lá raiva. no Fire lá. Deu aquela raiva de você. E por coincidência, amanhã começa o... Amanhã começa o Não, Fire. depois de amanhã. É quinta-feira. Depois de amanhã. Você vai? Vou, claro. Nós vamos estar lá. Vou demais. E é legal que hoje a Hotmart me chama pra ir, né? Olha só, cara. Olha tá aí vendo? como é que as coisas mudam. E aí você Mas tava... não é por conta da Luísa, não. Mas aí você tava lá no Fire e aí o que aconteceu ali pra que você ter mudado de ideia? Cara, eu olhei, aquilo ali foi tipo assim... Foi uma bomba atômica na minha cabeça. E engraçado que quando eu tava lá, eu lembro de ver vários grandes players que são hoje sentados onde eu tava sentado. Então, tava do meu lado, assim, o seu Elias, que é grande pra caramba hoje no online também. Tinha um pessoal um cara de tutoriais de vídeo do YouTube, que agora me fugiu a cabeça. Mas enfim, tinha várias pessoas que eram... O Mairo que a gente estava falando, né? O Mairo era a estrela. Não, o Mairo já era a estrela. Ele já era a estrela da Hotmart. Ele era o maior vendedor, porque acho que na época ele tinha vendido acho que 10 milhões, né? Que tinha batido o recorde dos recordes na época. Então ele que estava bombando na época. E o Érico Rocha também. Então aquilo ali, pra mim, foi uma disrupção de pensamento. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E o mais louco também, né, Boa? Que é tipo assim, por exemplo, você é de Belo Horizonte, a Hotmart de Belo Horizonte, você já estava no mercado paralelo aqui e por estar, talvez naquele momento, focado, só fechado tava no meu negócio, quintal, tava no seu a coisa estava quintal, acontecendo no meu acontecendo quintal. do seu lado. E eu muito focado ali. Por isso que é importante, né? A gente quebrar essa mentalidade de, tipo assim, eu já sei de tudo e vou... Cara, tem que viajar mesmo, pensar, cara. conhecer gente, conversar, trocar ideia, entendeu? Então, aí eu saí dali decidido. E eu já tinha nessa época uma cliente, uma cirurgiã plástica, que ela foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Falei assim, beleza, eu sei fazer tudo. Agora qual produto que eu vou vender online? E eu já tinha uma médica, uma cirurgiã plástica, que ela era já conhecida aqui localmente, em BH, e tinha facilidade com fala e tudo. Aí eu cheguei um dia para ela e falei assim, Patrícia, vamos montar um curso online? Eu fiz um curso, fui num evento, aconteceu isso. E aí cheguei com uma ideia muito rústica para ela, assim. Ela não entendeu nada, né? Porque nunca ninguém tinha falado isso com ela, não acontecia isso no mercado da medicina. Eu cheguei e falei assim, vamos lá. Aí ela ficou com o pé atrás. Eu falei, esse negócio... E aí ela falou com o marido dela, Medicina, o marido dela também. Curso digital, né? O marido dela também ficou com o pé atrás, falou, não, isso daí vai ferrar com minha imagem, isso daí é coisa ruim e tal. Falei assim, vamos lá Não, aí eu falei com a Luísa, Luísa, cara, ela não... A Patrícia não quis fazer o curso, não quer fazer o curso e tal, o que eu faço? Vamos montar um curso eu. Ela falou assim, você quer levar ela lá na Hotmart? Aí isso ela fez. Aí ela quis ir. Conectou lá a galera lá e aí eles me receberam lá na Hotmart, na sede antiga deles ainda. Aí eu levei a Patrícia, na hora que a Patrícia chegou com o marido lá e aí a Hotmart já tava bombando. Falou assim, não, esse negócio é maravilhoso, vamos fazer e tal. Aí ela entendeu o poder da coisa. Que isso acontece com várias pessoas até hoje, né? Tem Até muita gente hoje. que tem um pé para trás e a ignorância, não ignorância pejorativa, mas por desconhecer mesmo Com o a falta potencial de e a conhecimento. oportunidade que estar transmitindo o conhecimento, estar produzindo um produto de educação, né? E no final do dia é como uma faculdade, só que de uma forma, um empacotamento diferente, né? Exatamente. E aí eu levei ela lá, ela falou assim, não, beleza, vamos fazer. E aí, nesse tempo, a gente foi, aí que entra a conexão, né, das coisas que eu tinha. Então, eu gravei o curso, eu editei, eu fiz a arte de venda, eu fiz os anúncios, então eu fiz tudo. Nesse primeiro lançamento que a gente fez, a gente faturou cerca de R$300 mil na época. E aí vocês começaram no modelo de lançamento mesmo? De lançamento. Era um produto com um modelo de lançamento. E aí ela gostou, né? Eu gostei também e tudo. A gente tinha feito um combinado lá. Eu falei, ó, legal demais, vamos embora, vamos. E a gente foi trabalhando aquilo ali, né? Até que
um dia você falou do novo mercado, e aí que entra o novo mercado do Ícaro de Carvalho. O Ícaro de Carvalho já tem um novo mercado, tem uns 4 anos. É um monstro hoje em dia, mas eu assino o novo mercado dessa época, na antiga. E aí eu, estudando o novo mercado para adaptar o que eu já sabia para o mercado digital, para construir, pegar ideia e tudo, eu peguei e falei, cara, o próprio modelo de negócio do novo mercado dá para ser aplicado na medicina. O que é? Uma assinatura com aulas semanais de algum tema. Aí eu falei com a Patrícia, cheguei para ela e falei, Patrícia, estou com uma ideia aqui. Isso foi em 2013. 2013? Não, isso daí a gente já estava em 2019. 2019. Isso já é um ano de 2019, final de 2019. Você ficou no processo de lançamento quanto tempo? Cara, a gente lançou, mas a gente ficou pouco tempo, a gente ficou tipo 1 ano e meio. Mas só com ela? Só com ela. Só com ela como expert? Não, em contrapartida, nesse meio tempo também, como eu já vi que funcionava, eu peguei uma professora de português aqui em BH, que hoje está bombando, chama Cíntia Chagas. Ela, no livro dela, ela cita meu nome, fala que isso mudou. O que eu fiz com a Cíntia? A Cíntia era uma professora famosa em Belo Horizonte, fazia aula na balada, levava os alunos, ela é professora de redação para o Enem, e os alunos todos para medicina. O que eu fiz? A gente começou a gravar conteúdo para rede social e em um determinado momento, ela já era minha cliente também, falei assim, Cíntia, vamos começar a vender aula, dicas de português para o Enem no Melhores Amigos, Close Friends, que estava na época desse negócio de Close Friends. Aí ela falou assim, será? Aí eu falei, vamos fazer. E aí, no carro, no trânsito, eu liguei para ela, falou assim, vamos fazer. No dia seguinte a gente começou a organizar, fizemos o pitch, fizemos a coisa toda, tipo assim, isso era uma quarta-feira, na segunda-feira da outra semana a gente lançou a coisa. Quando a gente lançou isso com a Cíntia, ela fez tipo quase $500 mil, só com os Melhores Amigos. Cara, esse negócio também foi legal porque ela fechou o cursinho dela de BH, ela falou, cara, vou focar no vídeo. Como que eu vou ficar mantendo a estrutura? Isso daqui são física? 3 anos de renda que eu vou ter aqui. Eu vou pegar esse dinheiro, sei lá, vou pirar. Ela foi e mudou para São Paulo, inclusive, fechou o cursinho e, tipo, casou, pagou a festa de casamento. Isso tá tudo documentado no livro dela. Ela cita, fala o que aconteceu para que a mudança. Hoje ela tem lá, sei lá, acho que ela deve estar com 3 milhões, tá? Hoje eu não trabalho mais com ela, mas somos super amigos, conversamos com ela, converso com ela, tipo assim, todo mês praticamente. Ela, o que você acha? Vou fazer isso. Eu dou ideia para ela. Até eu virar meu amigo, né? Amigo e mentor, né? E foi engraçado que aí eu falei, Cíntia já era, né? Nem lembra. E um dia conversando com ela, ela falou assim, Rafael, todo podcast, toda entrevista que eu vou contar minha história, eu cito seu nome. Aí eu falei, será? Aí eu cheguei um dia, virei à noite fazendo isso. Olhei todas as entrevistas que ela deu. Em todas as entrevistas ela cita meu nome e conta essa história. Legal. Isso pra mim é tipo assim, é mais importante do que a grana. Porque tipo, hoje você vê onde a pessoa chegou, você fala assim, cara, eu tava por trás e ninguém sabe o que tava rolando por trás, né? Que é muito desse negócio dos bastidores. Que você tava falando. Daqui a pouco a gente vai dar um ênfase mais, né, das responsabilidades, do impacto que um bastidor, né, no caso um coprodutor, tem sobre ali o projeto com um creator, né, um influencer, um infoprodutor. Mas voltando lá para a história, e aí você começou esse trabalho mais ativo ali. Voltando no novo mercado. Do novo mercado. Acho os bicos do prato. Mas voltando à história. Ele tá prestando atenção, ele fica pro novo mercado. Pilhada. É isso aí. Aí eu peguei o formato do novo mercado. O novo mercado, acho que era R$39,90, né? E era um valor que na minha cabeça era um valor muito irrisório pela entrega. E aí eu cheguei e falei, Patrícia, vamos fazer uma plataforma, tipo um Netflix para você, que vai ser uma plataforma onde a gente vai entregar uma aula por semana, você vai responder às dúvidas dos médicos que querem fazer harmonização facial e etc. E a gente vai cobrar um valor barato que não pode assustar no cartão de crédito. É para a pessoa esquecer que está pagando aquilo ali. É o seu plano dental. É o meu plano dental. Que na época era R$19. Hoje já está tipo, em 60 e tantos reais. Ô, dono do plano, pode aumentar aqui que ele vai continuar pagando. Né? E aí eu cheguei para a Patrícia e falei, Patrícia, vamos fazer uma plataforma para você, uma comunidade, mas tem que ser barato, tem que ser tipo R$79.
Aí ela falou, não, tá louco? Muito barato. Medicina tudo é caro, né? Na medicina você tem autoridade quando você cobra caro de alguma coisa, na cabeça dela. Mas ela não estava entendendo que eu estava pensando na escala da coisa. Aí era o topo do funil ali, né? E aí ela demorou a acreditar nessa ideia, né? Ela falou, ela tipo, ficou com raiva mesmo. Falou assim, você está desmerecendo meu trabalho, não pode ser assim e tal. Com muito custo ela aceitou. E isso foi no final de 2019, foi dezembro. Dia 18 de dezembro a gente lançou a FAQ. Só pegando um ponto aqui, você já estava querendo criar um negócio com receita recorrente. Com recorrência. Antes desse boom que é hoje, né? Mas, cara, as coisas acontecem, às vezes eu nem sei com tipo assim, a decisão, né? O poder da decisão. Tipo, se eu não tivesse tido essa ideia e corrido atrás e insistido, né? Porque ela não queria. Ela não queria, né? E aí a gente lançou a FAQ. Cara, no primeiro mês... FAQ que chama? Chama FAQ. É a nossa plataforma de aulas, né? O que significa FAQ? FAQ é Face Academy Community. Face Academy Community. E aí a gente lançou, dia 18 de dezembro. No que a gente lançou foi um sucesso instantâneo, assim. De cara a gente já tinha pegado ali, sei lá, 600 assinaturas no mês. E caindo todo mês ali. E a coisa só ia crescendo, mês a mês, mês a mês, mês a mês, mês a mês. Março de 2020 estoura a pandemia. O que a coisa aconteceu? Aí foi para as alturas. Porque a gente tinha já... ela não dependia de equipe, de agência e tal, era só eu que fazia tudo. Então, na pandemia, a gente não teve uma semana que eu fiquei em casa de quarentena. Não teve. Inclusive, isso foi muito conflitante na época e tudo, porque eu tinha acabado minha esposa tinha acabado de ganhar o nosso filho, o Luca. Então, na pandemia, eu não fiquei em casa dia nenhum. A gente ficou, para não falar que eu estou mentindo, logo quando estourou, fiquei quando o Luca nasceu. Que o Luca nasceu no primeiro dia da pandemia, no primeiro dia de lockdown. Então, fiquei uma semana e depois já voltamos a trabalhar. Então, na pandemia, como era só eu e ela que precisavam para criar os conteúdos, eventualmente, né, o paciente, porque muitas aulas eram teóricas também, a gente continuou trabalhando. E o negócio foi assim, hoje, em 2023, a gente tem 8 mil assinantes, né? E de lá para cá muita coisa já aconteceu. Hoje a gente já não tem mais o plano de sem fidelidade, que era o mensal, que antes a gente tinha, que na época, isso é até uma dica, na época que a gente lançou, isso foi importante para a gente ter a escala, né, para ter adesão, para as pessoas conhecerem. Hoje, como a gente já tem muito conteúdo, essa semana, na segunda-feira, inclusive, a gente postou a aula número 300, né? Então hoje já não faz sentido a gente cobrar um valor mensal, então a gente hoje só cobra o anual, né? Só uma assinatura anual. Né? Pode parcelar, mas a gente. É o contrato anual. Ela pode pagar lá de 12 vezes, mas é uma plataforma anual. E a FAQ veio justamente porque ela balançou muito assim, a estrutura minha, da Patrícia e de toda a equipe dela, porque com a FAQ ela conseguiu atender menos pacientes, né? Hoje a agenda dela é super restrita porque ela se dedica mais à questão de cursos mesmo, né? De educação. Então, para mim é legal saber que, por exemplo, peguei uma profissão que às vezes, né, até pela minha origem, que era muito distante ter um relacionamento com o médico. Médico é Deus, né? Para muita gente. Então, eu comecei a me relacionar com esse mercado e hoje eu fico feliz de saber que a parte digital dela é muito superior à parte dela como médica, assim, de atender paciente. Virou. E não só isso, né? O quão de transformação que ela levou, inclusive, para outros médicos, né? 8 mil. E 8 mil, quando a gente joga no mercado, é um nicho, né? É o nicho da medicina estética, que é mais restrito ainda. Então, é muita gente. E é legal que nessas andanças, né? Que, graças a Deus, essas estratégias online fizeram com que a gente alcançasse cada vez mais pessoas. Então, até fora do país, né? Então, a gente já teve stand na maior feira que foi em Paris, né? No Incas Paris. A gente já foi para Mônaco, a gente já foi para Coreia, a gente já foi para o Chile.
Semana que vem a gente está indo para Portugal. Isso tudo por conta de curso. E ela só tem esse alcance por conta do digital. Porque é a forma como as pessoas têm acesso ao conteúdo dela, que é criado, e que se talvez ela tivesse num caminho da medicina, ela com certeza, inevitavelmente, ia ser tão bem sucedida quanto ela é. Mas nas devidas proporções não ia chegar perto, porque ela tem um alcance muito maior, ela consegue escalar. O produto que ela entrega é escalável hoje. Na medicina ela não conseguiria essa escala, entendeu? Tá ferrado, boy. Depois desse podcast, que o tanto de médico vai vai tirar. trazer. Ô, Rafael! E só para contextualizar, né? A gente veio ali, quando você começou essa parceria com ela, já era o quê? 2017 para 2018, né? Ela já é minha cliente, mas assim, minha cliente de rede social, de cuidar do site dela. Mas quando vocês entraram para o mercado de educação, já era o quê? 18, 19? 19, né? Não, foi 2017 para 18. 17, que aí Tem 19 vocês começaram, tem. tem 2019 vocês começaram a recorrência, né? Primeiro vocês fizeram o Exato. lançamento. Beleza, de 2019 para cá, né? Que hoje a gente já está em 2023. Quais são os produtos, além da recorrência, além da assinatura, que vocês foram criando? E, você emendando a isso, o que foi mais de estratégia de venda, além, né, de Facebook Ads e etc. ali, né, que as vendas vocês fazem e lançamento, vocês foram introduzindo nesse ecossistema que vocês criaram? Aí na pandemia, especificamente, a gente começou a fazer, além da plataforma da FAQ, uma vez por mês, a gente fazia um lançamento. Então, durante a pandemia, se eu não me engano, a gente fez 18 lançamentos nesse período. Porque a gente tinha o equipamento, tinha a mão de obra e tinha profissional. Então, a gente ficava aproveitando. E qual o tipo de lançamento? Cara, a gente começou na loucura. A gente começava a fazer assim, vamos fazer um curso. Era o seguinte, o nosso produto, que a gente tem esse formato até hoje, que dá super certo. A gente pega um sábado, começa 9 horas da manhã até as 18, ao vivo, 100% ao vivo, sem corte, sem nada. Para no almoço, mas fica ligado à câmera ao vivo e tudo. Tá. A gente pega e fala o seguinte, vamos fazer um curso só da região dos olhos. Só da região dos olhos. Vamos fazer um curso no próximo sábado. O nosso curso vai ser só para fazer harmonização do nariz. Vai ser só lábio. Então ficava um dia inteiro passando a teoria, a parte da anatomia e várias técnicas em vários pacientes. Então você pegava ali de 9 às 18 e fazia ali. Tinha um workshopzão mesmo. Um workshop ao vivo, com interação online. Então, por exemplo, transmitindo ao vivo. Presencial só a gente, só os pacientes. Só os pacientes e a staff ali. E como a gente conseguia fazer isso interno, com estrutura muito enxuta, e não tinha ninguém na pandemia vendendo. Então a gente pegou um Oceano Azul, que era só a gente na pandemia que estava lançando curso. Então, isso desse nicho específico. Desse nicho específico. Né? Então, a cada lançamento, teve um lançamento que a gente fez quase 1 milhão lançamento, mas era assim, a média era sempre 500 mil. 500 mil, 600, 700. Isso a pandemia inteira. Pandemia todo mês, fazendo fora a FAQ, crescendo. Ou seja, você tinha um crescimento recorrente com a FAQ, né, que era o programa de assinatura seus, e sempre dando pico de faturamento. E aí isso a gente foi criando um ecossistema, porque quem era assinante da FAQ tinha desconto para fazer esse workshop, que não era liberado. E vice-versa, né? Vice-versa. Então, uma coisa retroalimentava a outra. Juntando ali, criando a comunidade. Então, você fazia login na FAQ, tava o seu cupom de desconto para pegar lá e fazer parte desse workshop ao vivo. E aí a gente foi fazendo isso durante a pandemia, né? E então a gente fazia o perpétuo ali, trabalhando na recorrência, e em paralelo a gente fazia os lançamentos. Hoje, em 2023, o que a gente faz? A gente continua com esse mesmo formato de negócio, só que agora a gente começou a fazer, esse ano que a gente começou a fazer isso. Esse workshop que a gente faz, a gente vende poucos lugares presenciais, então tem pessoas lá, são acho que no máximo 30 pessoas, né? Pagando um ticket bem mais alto, né? Vamos pensar que a gente, no presencial, a gente vai cobrar cerca de 9 mil. E no online a gente cobra 2 mil, entendeu? Entendi. E aí quando a pessoa vem, como é um dia só, então a pessoa assiste em loco lá, em tempo real, e a gente transmite isso ao vivo.
E no dia seguinte, eles pegam e fazem um hands-on, que a gente chama. O que é? A pessoa pega e vai treinar o que ela pegou no dia anterior, fazem paciente modelo. Então tá dando super certo. Consultoria, com a mentoria. Exato. Aí ele pega na mão, ensina mesmo. Então Legal, a gente fez um híbrido, né, disso. A evolução do que a gente tinha feito na pandemia. E aí, depois de 3 anos nesse modelo de negócio, hoje a gente já tem aí uns 8 concorrentes, né? Já tem 8 plataformas que brigam com a gente diretamente. Os cursos online explodiram na medicina, assim, a gente tem vários concorrentes, mas a gente bebeu água limpa, né? E é bom que vocês estimulam o mercado, né? Tem muita gente que tem medo de concorrência, só que a concorrência, pelo menos na ótica nossa, puxa ela pra cima, né? puxa pra cima. A gente virou benchmark no mercado. Então as pessoas, várias pessoas que eu conheço, assim, no evento do Misha mesmo, que a gente estava lá, na mesa lá, a moça falou, né? Sim. Falou, ó, você que faz para Patrícia. A gente sempre fez o nosso modelo baseado no que vocês faziam. Então a gente criou o mercado. Vocês criaram o mercado. E é legal saber que a gente literalmente criou o mercado, porque quando você vai na oferta dos concorrentes, é a mesma oferta. E a gente que criou, não existia parâmetro. Então a gente criou, falou, vamos fazer uma aula, vai ser esse valor. Então você vai ver, valor é sempre muito próximo do valor que a gente estipulou. E a oferta é basicamente a mesma, né? Muito bom. E então, assim, você vê que até copy, os caras copiam, plataforma que a gente usa. Então, o próximo passo que a gente está na fase final agora da FAC, da evolução dela, é um aplicativo próprio, né? Tem desde fevereiro que a gente está desenvolvendo esse aplicativo. Ele já está na fase de teste em loja, eu já tenho testado ele, feito os ajustes. E a gente vai lançar ele em novembro, num evento que a gente tem em São Paulo. Muito bom. Muito bom. E nesse período que você estava trabalhando com a Patrícia especificamente, você chegou a trabalhar com outros experts ou você era 100% dedicado só com a produção? Não, além da professora lá? Eu cheguei sim a trabalhar com vários outros, né? Mas assim, é isso que... Aí que vem a coisa, né? Que a gente estava falando que as pessoas acham que é fácil, né? Porque chega muito aventureiro querendo fazer. O que mais tem é gente falando assim... Cara, eu sou a melhor pessoa da minha área aqui e tal, vou vender pra caramba e tal. Você vai ver a questão da didática da pessoa, não é legal. Você vai ver a questão do comprometimento, né? E você vai ver o engajamento. Ou seja, a gente, querendo ou não, até com a Patrícia, deu muito certo porque ela já tinha uma audiência engajada. Ela já tinha uma demanda reprimida sem saber. Quem seguia ela não sabia e nem ela sabia. Então a gente já pegou a coisa tipo pronta, aquecida para ser lançado. E o maior desafio que eu vejo hoje dessas pessoas e às vezes quando eu ainda estava nesse processo de empolgação, né, de falar, não, vou pegar todo mundo, fazer, você começa a quebrar a cara porque você começa a perceber que não é feito para todo mundo esse mercado. Essa mesma menina, eu esqueci o nome dela agora. A professora? Não, lá do almoço. Ah, sim. Ela falou assim, a gente chegou a ter 20 experts. Tá? Hoje eu trabalho só com 2. Aconteceu a mesma coisa. Exatamente. Né? E aí eu fui chegando à conclusão, dava grana? Dava. Lógico que eu ganhava grana. Só que com filho. Né? Minha cabeça mudou muito. Então você começa a falar o seguinte: eu vou viver essa vida, essa maluquice sentido, até quando, ou eu vou ficar no 880, focar no que está me dando resultado? E hoje eu sou sócio da Patrícia, então o negócio é meu. Então por que eu vou ficar dando um tiro no pé e reinventando a roda, sendo que eu posso trabalhar e melhorar a experiência do meu e aumentar? Criando mais produtos para o seu negócio. Cara, né? não tem nada melhor do que você abrir a conta da Hotmart e ver uma recorrência número 43. Isso eu mostro lá no grupo de mentoria lá, que a gente faz parte, e os caras ficam de cara, porque, pô, imagina, olha o valor que aquele cliente já nos passou, né? O valor financeiro mesmo, assim. Sim. Pela entrega. LTV gigantesco. O LTV, e a gente não sabe, pode ser infinito, só depende da gente renovar. E aí, trazendo aqui, até para trazer de aprendizado para o pessoal, que também tem essa síndrome de que talvez eu precise pegar vários experts para trabalhar, e aí acaba se embananando, às vezes não sabe administrar muito bem nenhum. E aquele negócio, quando você foca, o que você foca expande. Mas trazendo especificamente na parte do expert, o que você viu assim de trás do perfil da Patrícia e de outros experts que você vê que tem resultado no mercado, que, pô, se eu bater o olho naquele expert, eu acho que vai dar bom com esse cara. Ou seja, uma característica? Uma característica.
que pode ser um expert de potencial, vamos dizer assim? Cara, eu vou te ser bem sincero, hoje, que não é o nosso caso lá, mas que eu vejo assim no mercado, o cara precisa ter conexão com a audiência dele, primeira coisa. Se ele não tiver essa capacidade de ter conexão, de saber vender, de passar credibilidade, passar autoridade, ele pode ser o melhor. O melhor no que ele faz. O que mais, como eu trabalho com médico, não é difícil aparecer médicos que têm técnicas reconhecidíssimas, têm coisas patenteadas, têm reconhecimento mundial no circuito, mas que quando você vai ver a questão de engajamento, de didática, tem, né? não dá certo. Então, assim, e às vezes a pessoa não entende, ela acha que só por conta do conhecimento. Ela saber, Então, resumindo, eu acho que mais do que o conhecimento, que o conhecimento, querendo ou não, é meio que obrigatório, mas que no final das contas não importa, né? O que importa é a oferta. Saber ofertar aquele conhecimento muito bem. Né? Eu falo sempre isso, a oferta é o produto. O produto é a oferta, então não tem jeito. Então, Sim. se a oferta tiver, e naquele tripé ali da oferta ali, né, de você ter o expert, de você ter a autoridade, de você ter a sua base para trabalhar, se não tiver tudo fechadinho ali, a coisa não vai acontecer, entendeu? Você tem que trabalhar, a gente trabalhou na Patrícia por, querendo ou não, foi meio que sorte, sei lá, mas a gente sempre deu muito conteúdo gratuito. Na época, antes de ter produto online, então ela sempre entregou muito conteúdo. Então as pessoas querem chegar já vendendo, então ela tem que trabalhar. Eu sempre falo, você quer vender alguma coisa, começa a entregar o máximo que você conseguir entregar por o maior tempo possível, né? Para que as pessoas comecem a falar assim, pô, essa pessoa já me ensinou tanto, imagina um curso que ela vai entregar para valer. Esse que eu vejo que é o pensamento das pessoas na hora de comprar um curso. Então, quando a gente lançou, as pessoas já foram direto, falaram assim, gente, era tudo que eu queria, ter um curso com essa pessoa, entendeu? Então, eu acho que a facilidade de comunicação é essencial, é treinável, mas a pessoa precisa ser disciplinada e ter comprometimento, porque no decorrer do processo de se criar um produto, o que eu mais vejo é as pessoas elas chegam muito empolgadas sempre, e a partir do momento que vai se criando aquelas dificuldades, você vê já uma... Que é o processo, né? Todo o processo ele nem sempre é gostoso de fazer. Não, e isso aqui, obviamente, você está contando a jornada, mas o dia a dia ali, os erros pra caramba, que é o que acontece na nossa rotina, ninguém vê, né, cara? E não é fácil, porque, de novo, vem um expert desse que acha que tem esse conhecimento técnico e tudo mais, mas na hora que vai ver a batida que é para fazer um curso, gravação, não é todo mundo que sem sombra de dúvida, não que aguenta. E durante a pandemia ninguém via, né? Assim, durante a pandemia eu virava à noite, porque eu não tinha tanto conhecimento. Na verdade, eu não tinha nada. Porque um ano antes a gente comprou os equipamentos em Miami, um curso que a gente fez em Miami. A gente comprou os equipamentos de transmissão. Só que, como não tinha uma demanda, a gente já sabia que a gente queria fazer alguma coisa do tipo, né? Vou aproveitar que comprar. Tá beleza. Lá, vou aproveitar. Vamos. Só que o que chegou, o que aconteceu? Chegou na hora e falou assim, vamos fazer? Vamos. Ixi, como é que eu faço? Como é que eu ligo, aí né? tive que aprender. Então hoje eu sei subir uma live, configurar uma transmissão. Então virava a noite lá, dando pau, internet, a luz caía, eu sozinho. Às vezes teve vezes já que eu virei noite lá no consultório dela para deixar tudo pronto para as 9 horas. Porque eu continuei com essa extrema mania de querer fazer tudo. Isso que eu ia pegar nesse ponto, cara. Você aprendeu com isso? Aprendi pra caramba. Para você também escalar, você delegar, trazer pessoas. Hoje a gente já tem uma equipe muito maior, assim. Entendeu? Até de aprendizados, vai chegar nesse negócio da equipe maior, mas a gente falou do lado da expert, do que precisa. E assim, pro lado do coprodutor, que é essa profissão, né, que se exerce e que talvez você venha ensinar as pessoas a ser também um coprodutor daqui a um tempo, o que a pessoa precisa? Desde os estágios iniciais ali, a pessoa nunca mexeu com isso na vida. O que ela deve fazer no início? É estudar o quê? Aprender o quê? E ao longo da jornada, né? Porque ficando maduro o expert, o coprodutor também tem que ficar maduro, né? Como é que é essa jornada de ser coprodutor? Eu tenho dificuldade de identificar essa questão porque na minha cabeça não faz sentido você ser um coprodutor se você não souber fazer tudo. Se você não sabe todo o processo. Para você ser o coprodutor, você tem que ter no mínimo de noção de cada
coisa ali que está envolvida. E são Quer dizer vários. que tem que executar, mas tem que saber. Tem que né? saber. Tem uma noção Tem que boa. saber se tá funcionando, se aquele parâmetro tá legal, se não tá, né? Acaba que como eu aprendi na marra, assim, hoje eu vejo que a primeira coisa que a pessoa tem que ter ali para conseguir formatar uma equipe legal, né? É ter organização, né? Primeira coisa, e ter e ser um líder, porque se as coisas não estiverem acontecendo ali igual uma orquestra, cara, se o tráfego não for bem feito para fazer um aquecimento ali, se a página de venda não tiver convertendo, se a copy não tiver boa, se a oferta não tiver boa, você pode ter o melhor produtor, né? Que tem o caso aí que o pessoal fala que o curso do Whindersson Nunes deu prejuízo pro Ladeira. O cara era foda, o Whindersson Nunes era foda, alguma coisa deu errado. Ou seja, né? não necessariamente você ser um coprodutor bom e ter um expert bom vai dar uma coisa boa. Exatamente. Então, assim, você precisa ter o feeling do que a audiência daquele seu expert está Consome, buscando. Porque o que mais tem, o que o pessoal mais erra, na verdade, é no produto, né? Às vezes você está querendo vender uma coisa que as pessoas não estão interessadas. Isso só está na cabeça idealizada do expert e o coprodutor, muitas vezes desavisado, acredita, é aquilo que eu falei. Quando chega as pessoas até a mim e falam, eu sou o melhor, a pessoa compra aquela ideia sem entender que às vezes o produto não seria aquilo ali. Sim. Né? Mas assim, em termos de passo a passo ali para a pessoa, em termos de jornada dela, como ela não vai saber tudo no início, o que você indica? Ela trabalhar numa agência de lançamento, ela começar a pegar alguns serviços que vai treinar a habilidade dela para que ela seja capaz, né, tenha a capacidade de fazer esses lançamentos? Como que é? Eu conheço hoje, assim, depois de muito tempo no mercado, eu conheço gente que que é o expert e já trabalha na produção por trás ali. Né? E ao meu ver, assim, se eu fosse um expert hoje e quisesse lançar meu produto, a primeira coisa que eu iria fazer era isso que eu falei antes, conhecer o mínimo de cada área para saber o que eu, eventualmente, inicialmente, como eu estou começando um produto ali, o que eu posso fazer. E eu conheço muitas pessoas que começaram nessa pegada de fazer o próprio produto, de fazer a copy e tal, e contratar pessoas específicas. Então, para subir uma landing page, para fazer o tráfego. Então, hoje que eu vejo assim que é o primordial seria uma pessoa buscar, se a pessoa não é boa de copy, ter uma pessoa de copy e de tráfego, né? É o básico. O básico, assim, né? Feijão com arroz mesmo para que ela consiga ter um pequeno resultado ali. Porque de resto, hoje a gente tem muita plataforma que a pessoa consegue fazer o trabalho ali por conta própria, sabendo o mínimo, né? Às vezes sem conhecimento técnico nenhum. Mas a parte de tráfego e de copy, se não tiver uma copy que vai vender o produto, que vai mostrar a oferta do jeito que ela deve ser feita, não adianta, né? E eu começaria hoje, talvez, você não perguntou, mas estou falando assim, com micro lançamentos. Né? Não iria, talvez, para uma recorrência de cara, assim. Só se fosse uma coisa muito específica mesmo, porque a recorrência está muito na moda isso. E não tem como você enfiar a goela abaixo para tudo no mercado, não. Sim. Tem que ser um desafio, assim. Sorte de quem tem potencial de ter uma recorrência, né? Porque é o melhor do cenário, é o melhor produto, disparado. Você citou, assim, que vocês criaram esse mercado, naturalmente vêm os concorrentes, que muitas das vezes copiam até as copies, a oferta e tal. Teve um cara que copiou as perguntas frequentes, vírgula, tudo igual. Deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Como é que é isso? A gente passa por isso também. Até se tiver erro de português, ele vai copiar. Teve gente que copiou até tem uma assinaturazinha no nosso site que é assim, feito com muito amor. Coraçãozinho. Copiaram até isso. Mas passa pelo menos uma comissão aí. Se essa aí, pessoa estiver vendo aí, ela sabe quem que é. Tá bom, cara. Se tá copiando é porque a gente tá fazendo direito. Eu fico feliz pra caramba quando copio. Mas o que vocês vislumbram, ou como que vocês se diferenciam? O que vocês tentam trazer? Porque assim, acaba que vocês também viraram uma marca, né? Sim. Então,
Como que vocês usam isso, né? O branding, para se diferenciar nesse mercado que vocês criaram? Para começar, assim, acho que como um todo, o mercado, a gente teve que se adaptar a algumas questões. Vamos supor, na pandemia, né, há 2 anos atrás, se vendia no full ali no online. Tráfego direto, página de venda e convertendo. Venda diretona. E a gente começou uma caída brusca nisso. E o que a gente fez? Hoje a gente tem uma comercial, né? Pessoas ali trabalhando no comercial, tem 2 pessoas hoje, e o digital. Então, a primeira coisa que eu vi, especificamente no nosso mercado, é que 50-50. Conversão 50% no comercial, 50% no digital. Quando eu falo isso, não quer dizer que é o comercial correndo atrás, mas a pessoa entra no nosso funil ali, mas para passar o cartão é no comercial ali, no contato humano mesmo. Né? Principalmente também que vocês vendem high ticket, né? Também. Alguns produtos high ticket. E dentro do nosso negócio que a gente viu também, para a gente não ficar só na questão do digital, a gente foi aumentando a nossa gama de produtos. Então, a gente hoje tem uma pós-graduação, né? Uma pós-graduação com certificação MEC. A gente está buscando agora um imóvel para colocar todo esse ecossistema, clínica e instituto de ensino dentro de uma estrutura única. Legal. Totalmente conectada para a nossa dinâmica, né? De subir uma live hoje, agora, 5 minutos subir uma live. Então, a parte do desenvolvimento... Você vai criando produtos para vender para o mesmo cliente. Exatamente, né? Para a mesma base. A gente investiu muito pesado também na questão do CRM, que a gente não tinha. Então, isso facilita muito a nossa vida hoje. A questão também do aplicativo, né, de melhorar a experiência. Hoje a gente tem uma plataforma terceirizada, então nosso aplicativo já está sendo construído a partir das nossas necessidades e do nosso público. Então, ao longo do tempo, customizado, totalmente customizado para a nossa realidade, sem ter que fazer puxadinho nem nada, tudo ali pronto, né? Então, por exemplo, o aplicativo para qualquer nicho, né? O cara às vezes tem um curso, fica com preguiça de acessar o curso porque não sabe nem a senha, nem o login, onde acessa. Então, o aplicativo vem para ser abrir o aplicativo, né? Então, muitas vezes isso é uma barreira forte, né? Mas também é legal falar, porque assim, vocês só estão desenvolvendo, porque eu vejo muita gente, cara, chegar para mim, cara, eu tô com uma ideia, eu vou criar um aplicativo, cara. Não é assim, né? Primeiro você tem que ter cliente, você tem que criar o seu negócio. Olha só, depois vocês terem base, informação. Aí que vocês vão criar um aplicativo. Hoje em dia, você tem que usar as ferramentas. Pô, a própria Hotmart tem lá a área de membros e tudo mais. Para você criar o negócio. Depois você pensa em aplicativo. Exatamente. Né? Muita gente erra aí. Investe porque não é barato, né? Exatamente. Você erra já no início. Você queima uma grana, você gasta uma grana, porque desenvolver um aplicativo desse, sei lá, é quase R$1 milhão hoje em dia, né? Um aplicativo nativo e tudo, dentro de tudo que a gente estava buscando. Aí você gasta lá, sei lá, R$800 mil. Você não sabe nem se vai dar certo. Não sabe nem se vai dar certo. Né? Então, você nem... Isso é complicado. Ou seja, é muito barato você usar ferramentas que já existem no mercado, que traz ali, nem é um MVP não, Hotmart, um aplicativo pronto, né, finalizado, uma área de membros. Hoje tem várias plataformas que, white label, que você entra lá, você não sabe qual plataforma é. Né? Cara, eu vou puxar a sardinha, a própria Montinho. Quanto que nós estamos fazendo 9 anos? A galera às vezes acha talvez caro. Se está caro para você, porque ainda não é o momento para você contratar um plano nosso. Mas imagina quanto que a gente já investiu nessa plataforma. Exato. De desenvolvimento e que nunca vai estar pronta. Exato. A partir do momento que você cria uma plataforma, cara, um aplicativo, tem que ir sempre, né? Time de desenvolvimento. Então é muito barato você usar. Inclusive, acho que vocês vão usar a Montinho também, né? É isso que eu ia falar. No nosso caso lá, por que faz sentido usar a plataforma de vocês para vender para essa comunidade que a gente criou, né? Porque a gente vai ser uma plataforma white label e dentro do nosso sistema ali é muito mais fácil a gente vender numa coisa nativa, onde a pessoa não tem ali marca, outra loja, né? Já tem a nossa autoridade ali por trás. Né?
Então, é sensacional. Não tem como a gente não ter vocês como parceiros nossos com essa estrutura que a gente tem, né? Com essa comunidade que a gente criou. Vocês criaram. Faz sentido total. Ela tem algum bordão, alguma coisa assim? A gente tem vários, né? Patrícia, e internamente a gente tem os nossos lá de zoeira, mas assim... o nome é muito forte, a FAQ, né? Então, por exemplo, as canecas lá, pessoal estudando, computadorzinho, caneca FAQ. E isso é o legal do produto físico, que é essa fase, né? Você falou aqui são clientes, mas se tornam uma tribo, uma comunidade, e eles sentem a necessidade de pertencimento, né? E aí o produto físico é um dos sinais, fugiu a palavra, dos símbolos que essa comunidade fala, cara, eu sou, às vezes nem a estampa é tão bonita não, cara, de alguma comunidade, mas o que ela transmite ali faz muito sentido. Exato. Né? Porque no nosso caso lá é legal que a gente, toda vez que a gente está fora do país, hoje a gente tem 27 países que assinam a FAQ. Tem clientes em 27 países. Então a gente, por exemplo, a gente está indo para Portugal. A gente já sabe quantas pessoas tem em Portugal e nas redondezas. Então a gente vai sempre, por exemplo, a gente vai ter um curso do dia 5 ao dia 10. Né? Dia 10 ao dia 15 de setembro, em Portugal. No dia 9, a gente vai fazer um encontro dos assinantes FAQ, gratuito. Então, olha o valor que você gera. Você está fazendo um evento gratuito fora do país. Então, tem gente que sai do Brasil só para participar desse evento lá, para, né, questão de autoridade e tal. Estou participando do evento e tal, mas assim, olha o poder. É o lance do movimento, né, cara? Olha o poder, isso é sensacional. Então, é impossível imaginar que a gente estaria fazendo isso há 3 anos atrás. Então, a gente já fez esse evento em Miami. Esse Peugeot, a gente já fez o Peugeot maravilhoso. Cara, agora uma plano dúvida. dental maravilhoso. Do plano dental. Ele não foi encontrado, esse Peugeot. Foi encontrado. Não foi Você encontrado. Tentou achar ele depois, cara? Cara, entrei no Porque site seria legal da polícia. se você conseguisse comprar ele, sabe? Velho? Eu tentei. Ele apareceu, né? Não, eu descobri com alguns meios que na semana ele já tinha sido desmanchado. Nem o retrovisor salvou. Geralmente é assim mesmo. Nada. Ainda mais que ele estava batido. Às vezes, se você pegar do início da Pedro II ali até o final, você vai montando. Consigo remontar ele. Consigo. Caramba, então, olha os pontos se conectando. Né? Então, hoje a gente tem isso. Então, é até um complemento do que eu estava respondendo. Então, além de ter o evento online, o curso online, a coisa online, a gente faz esses eventos presenciais para a comunidade. Para fechamento ali de relacionamento mesmo, né? Que é o fator de sempre estar incrementando a geração de valor para o público, né, para a audiência, que é aquilo que você comentou, libera conteúdo, mas não é só questão de liberar conteúdo, é você fazer pequenas ações, seja em evento presencial, seja estar ofertando uma caneca, porque você pensa assim, mas eu não estou vendendo um produto de educação para incrementar na minha recorrência, né? Mas aí você pode vender um produto físico que também acresce ali no valor que aquele cliente está deixando para você ao longo da vida dele. Então, isso é muito poderoso. Já que você tocou aqui na Montink e tal, e acredito que vai ter muita gente que está chegando agora, cara, vendo esse podcast, através da sua audiência também. E é legal falar que a gente tem uma integração com a Hotmart. Então, por exemplo, galera que já usa a Hotmart, você consegue vender o curso ali e entregar um produto físico. Isso é legal demais. Isso é sensacional. Que incrementa a experiência, né? Isso. E aí, já tendenciando ali para o final, obviamente você passou muito tempo por trás das câmeras, né? E obviamente, não só no mercado de infoproduto, mas desde os 13 anos você trabalha com o marketing digital, com comunicação, propaganda. Hoje em dia você pensa, de alguma forma, tá ajudando pessoas que queiram começar? Por exemplo, tem um cara lá que está literalmente lá no interior do Cariri, mas o cara viu esse podcast aqui e está vendo a possibilidade de mudar de vida sendo um coprodutor, né?
seja lançando um médico lá da cidade dele ou lançando um mecânico que tem uma técnica interessante, que é um cara bom de comunicação, o que você dá de dica ou você quer ensinar essa pessoa? Você tem um canal no YouTube, alguma coisa nesse sentido? Cara, eu particularmente eu não crio conteúdo para ensinar a trabalhar, né, na internet. Com a internet. O que eu tenho feito hoje mais é a questão assim de consultoria. Então, o que está acontecendo? A indústria, é até legal falar isso, a indústria, vendo essa comunidade que a gente tem, logicamente, você chama a atenção da indústria. Então, os maiores laboratórios, né, desse mercado hoje são patrocinadores da nossa plataforma. Então, por exemplo, como a gente tem um engajamento muito grande dos conteúdos, isso acaba trazendo... Hoje a gente deve ter lá cerca de 30 empresas que patrocinam a plataforma. Então a gente tem uma receita em cima atrás de disso publicidade também, né? Que é patrocínio. Em cima de viraram um canal de mídia também. Canal de mídia, de conteúdo e de altíssimo nível. Imagina ela usando o produto de uma marca. O médico é totalmente dependente dessa associação porque tem medo de colocar um produto que ele não conhece, né? Então, hoje o que tem acontecido muito comigo é a indústria me procurar para dar consultoria de como eles oferecem, porque as indústrias têm essa parte do academy, né? Só que eles fazem de uma maneira totalmente errada. Eles sem ter desejo, não gera desejo na audiência de Ontem consumir. mesmo eu estava conversando com o maior laboratório do Brasil sobre a criação da plataforma deles. E aí eu questionei isso, falei assim, vocês estão querendo fazer uma plataforma que é gratuito, que as pessoas não vão querer entrar, vocês têm que fazer uma plataforma nos moldes de uma plataforma que a pessoa paga para estar ali dentro. Nem que seja um valor simbólico. Entendeu? Então eles têm uma visão totalmente corporativa da coisa de uma geração passada. Então a coisa hoje é o simples, é o básico que funciona. E eles têm dificuldade de pensar o básico. Entendeu? Sempre quer complexar demais as coisas. Então hoje essa coisa de saída dos bastidores é mais ligado para essa coisa empresarial e inevitavelmente de outros experts, né? Mas não tá na linha de frente ali do dia a dia. Isso eu não tenho interesse em estar, entendeu? Eu tenho interesse em dar o caminho das pedras ali, ser um consultor. Mas mais voltado para corporações do que para... Não, mas acaba que eu sofro do meio ali. O meio se tá aparecendo dessa forma, eu tô indo por esse caminho. Mas se chegar uma pessoa, tipo um médico, ou não, pode ser até de outros mercados, né, que queira na sua ajuda, você consegue estar ajudando através de consultoria. E é legal que no mercado digital as pessoas acham que é só grana que está envolvido, né? No final das contas, quando você passa a fase da grana, você começa a questionar várias coisas. E tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, eu particularmente, eu não consigo engajar numa coisa que não faz sentido para mim hoje. Então, se fizer sentido e se fizer igual, agora a gente está trabalhando com uma plataforma de mães, uma comunidade de mães, porque só aquilo que você falou do sono, de tudo, né? Vai ser de tudo, mas faz muito sentido para mim hoje por eu ser pai. Então eu vi meu filho da pandemia, né? Ter que ficar muito com a gente e tal. Então acaba que você cria uma visão de mundo diferente. Então eu acho que essa plataforma, por exemplo, tem muito a ajudar a muita gente, porque aí tem um propósito. A pandemia acabou muito com aquela história que tinha antigamente do filho ficar na casa da avó, né? O Luca, meu filho, não teve isso. Então, assim, eu vi uma dor de muita gente perto de mim ter isso. Então, para mim faz sentido ter, mais do que financeiro, mesmo porque eu vejo um potencial absurdo financeiro, mas assim, se fosse só a grana para ensinar, por exemplo, talvez um jogo de azar, fazer uma loteria, essas coisas estão na moda aí, eu não embarcaria nisso, entendeu? Muito bom. Legal. Pô, vai ter aula, hein? Demais, hein, Prato? Exatamente. E aí, Viking, Panda, vocês estão no bastidores. Top, né? Bacana. E, assim, já trazendo pro O cara não é só boy, não, velho. Exatamente. Nada de boy. Obviamente, você não tá no jogo desde hoje, né? Mas talvez ao longo de sua vida aí você leu alguns livros que foram pequenos pontos de inflexão, certo?
você puder listar aí pelo menos uns 5 livros que de fato mudou a sua percepção, não precisa ser só do marketing não, né, obviamente, da vida como um todo, que possa ajudar a pessoa que esteja na jornada empreendedora. Cara, eu vou ser bem sincero, assim, eu tenho mania de ler o livro nas partes que quando faz sentido pra mim, eu perco o interesse, sabe? Eu não fico... Porque no fim quando ele me deu o gatilho ali, você para de... então todos os... Aí você tipo assim, ali. Eu paro ali. Então, por exemplo, até curso que eu compro. Entendi. Então, quando eu assisto, eu descobri o que eu quero, eu não vou ficar vendo o curso. Eu já pulo, pum, tá, né? Mas o livro que começou a me dar, assim, que me deu na cabeça de começar a ter renda, vamos supor, em várias coisas. Porque, além do que eu trabalho hoje, eu tenho várias rendas que comunicam com o que eu faço. Né? Então, outros negócios. Outros negócios. Aquele livro do... trabalhar 7... Como é que é? Trabalhar 4 horas por dia. Trabalho 4 horas como é que por chama esse livro? Todo mundo fala desse livro. Trabalho 4 horas por semana. Trabalho 4 horas por semana. Do Tim Ferriss. Esse foi o único livro que eu li ele de cabo a rabo, assim, que eu falei assim, caramba, isso... E a galera às vezes entende errado. Assim, entende errado. Título, né? Entende totalmente errado. É o conceito, né, cara? É o mindset. Porque se for para parar para pensar de alguns negócios meus, eu trabalho até menos do que isso. E na verdade, tem coisas que eu faço que eu não trabalho nada e tenho a renda, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho, vamos supor, todos de longo prazo, de todos os sites que eu fui fazendo, por intuição, ou sei lá, o servidor que eu vendo para todos os meus clientes, então tem recorrência, na verdade, tem 10 anos. O cara não vai querer sair do site dele, da forma que ele está estruturado. Então tem lá, sei lá, mais centenas de sites hospedados que fica pingando. Pingando ali. Fica pingando. Que é de seu servidor, né? Entendeu? Então esse livro me abriu basicamente essa parte de ter várias coisas que no todo ali, quando você vai somar, você vai assim, caramba, já tá... Uma fonte de renda muito boa, né? Outro livro, né? Pai Rico, Pai Pobre, não tem jeito. Livro. Cara, não tem como. E esse é um livro que eu sempre volto nele, eu gosto de escutar ele no carro, entendeu? Pra poder ficar. Né? Fixar mesmo. E um livro que eu tava lendo também agora, recentemente, Sincronicidade. Cara, faz sentido demais. É muito do que a gente tá falando aqui. Sincronicidade é tipo assim. O fato de as coisas só acontecem por conta do movimento. E ali a sincronicidade parece que as pessoas confundem como sendo aquele livro segredo e tal, mas não é nada disso. Mas é simplesmente você se conectar. As coisas começam a aparecer de uma forma... Quando você vai, né? Quando você tá no caminho. Quando você começa a fazer as ações, é como se fosse o seguinte. Outra coisa que eu estou estudando também é a questão de mentalidade, como é que fala, gente? O hormônio ali do dopamina, não? Dopamina. Tô lá estudando dopamina, eu chego e falo, aí eu tô na mesa do bar assim, aí você chega pro seu amigo e fala assim, cara, eu tô estudando negócio, aí chega e fala assim, eu também tô estudando, tipo assim, coisa que não tem nada a ver, que você nunca imaginou que o cara estudar. Sim. O cara tá lá estudando dopamina. Mas que a energia conspira, o cara tá lá, não, que não sei o que tem, é isso, aí você vai ver, não, também, você tá assistindo esse cara também, não, tô, e tal, tipo assim, as coisas começam a conectar, entendeu? Outro livro que eu poderia falar aqui que mudou a minha vida. Não precisa ser assim, não, não, tá? Não, mas é porque quando eu tenho mania de, tipo assim, quando você me pega de surpresa, eu vou sair daqui, desligou a câmera ali, eu vou falar assim, esse. É normal. Entendeu? Deixa eu pensar aqui. Tem aquele livro sou péssimo para nome, que fala das ações micro. O micro hábitos atômicos? Hábitos atômicos. Cara, isso também é libertador, assim. Tipo, a gente tem mania de achar que só os grandes hábitos que vão mudar a sua vida, né? Mas os grandes vêm da somatória dos pequenos. Vêm das somatórias. É aquela história de você pegar um projeto e destrinchar ele em vários tópicos. Nada mais do que isso, entendeu? Você só vai conseguir produzir se você tiver tudo ali, ó. Os pequenos feitos. Já que a gente tá falando de livro, assim, para você, qual que é a importância de investir um tempo em um livro, cara? Um livro, em conhecimento. Livro mesmo, sacou? Cara, hoje, de pegar pra ler, eu não leio mais.
o que eu faço? Eu pego audiobooks, mas eu gosto de também pegar pessoas que leram e falam, comentam o livro. Hoje em dia, eu parei de escutar rádio, então assim, sempre quando eu estou no trânsito, em BH, aqui esse inferno, é uma hora, duas horas que eu não teria para estudar, que eu estudo no carro, entendeu? Então eu tenho mania de fazer isso hoje em dia. Micro hábito. É um micro hábito. E a técnica também que o Tim Ferriss fala lá, né? Que é você otimizar seu tempo de atividade. Você tá lá limpando a casa, por exemplo. Pô, já coloca um audiobook, já coloca um podcast para otimizar o tempo, né? Às vezes a gente tá ali, não, tô aqui à toa. Não, mas você poderia estar otimizando, aprendendo uma coisa nova. E aquele negócio, uma mente expandida, raramente ela vai se contrair de novo, né? E aí é só na expansão da consciência que você consegue evoluir, né? Exatamente. Muito bom. E tem muita gente boa, né? A pessoa que quer evoluir no YouTube, cara, ela aprende o que ela quiser na vida dela. Até você construir um foguete, tá lá no YouTube. E tem, viu? É só procura tem. Tem? Então eu tenho estudado muito a questão dessa questão de mentalidade, sabe? De até tanto pessoal quanto porque acaba que você usa isso inevitavelmente. É a questão da sincronicidade. Às vezes você estuda um negócio que no dia seguinte você já tem que aplicar aquilo que você aprendeu hoje, entendeu? Você já conecta. Eu tenho facilidade em pegar pontos soltos e ir jogando e fazer sentido. Né? E falando nisso, para a gente fechar aqui, como é que você enxerga hoje essas conexões desses pontos aí, olhando para trás, né? Então, não é indissociável, né? Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, não teria dado certo. Desde construir o primeiro desenho lá no Paint, fazer a rede social. E a gente está falando de quanto tempo, então? Cara, desde os meus 13, a gente tá falando aí de 20 anos. 20 anos. Você vê que engraçado. E hoje tem, né, nessa geração, inclusive a geração dopamina, né, que é uma das coisas que você comentou aí, a gente é muito ansioso, quer as coisas para ontem. E, velho, que projeto que é grandioso, né, e grande, que é construído do dia para a noite. Exatamente. Provavelmente, aquele negócio, né, falando de matemática, tem aquela gaussiana. Da mesma velocidade que sobe, vai cair. Só que às vezes, se subir constantemente, tende a continuar subindo, né? Exatamente. E quando você começa a trabalhar no digital, a coisa começa a funcionar, você tem esses picos de dopamina que você fala assim, né? Cara, você fica louco, tipo assim, você quer deixar as notificações da Hotmart ligadas e tal, aí você fica ali no dia todo. Chega num ponto, cara, que você, tipo... é o que eu falei, você começa a querer trabalhar no que faz sentido, entendeu? Acaba que isso aí é consequência. Então, a gente tem as pessoas que não tiveram resultado no digital, elas são ansiosas e elas acham que vão conseguir resultado. É vendido como sendo fácil. Então esse é o maior problema desse mercado. E não é um grande paradoxo, né? Cara, não é fácil nem a pau, porque se fosse fácil, você pega, por exemplo, o Fire da vida que nós vamos lá. É um evento para, sei lá, 6 mil pessoas por dia. Se fosse fácil, todo mundo ali tava... Isso, o Fire é, sei lá qual edição que é, pegando um evento só. Exatamente. Então, muita gente que se ilude, e aí por não ter a consciência que é importante ter não só recorrência de receita, mas recorrência de crescimento, né, de autoconhecimento, de autoestudo, de autodesenvolvimento. Se você não desenvolve, se você não cresce, não e tem outra jeito. coisa, você começa a ter resultado lá no digital. E aí você faturou, mas qual que foi seu ROI? Aí vem outro balde de água fria, Faturei tantos milhões. Mas muita gente vende isso, né? As famosas métricas tem que ficar esperto com isso, né, boy? Essas promessas aí que a galera vende de ficar rico, milionário, para ontem. Boy, assim, já literalmente caminhando para o final, qual que são os, assim, se for pegar e analisando o mercado, que você acha que a galera mais erra? Tipo, uns 2, 3 erros, assim, que é batata essa pessoa continuar com esse comportamento, ela vai literalmente se lascar no mercado digital. Você fala de produtor? Não, de pessoas, empreendedores ali que, tal como você foi lá na Hotmart, você, ainda que soubesse trabalhar com a internet, era cru nesse universo, amanhã, né, essa semana, vai ter muita gente lá na Hotmart que está começando também. O primeiro erro é achar que é fácil. Esse é o primeiro. A síndrome, né? Entrar achando que amanhã vai ter resultado. Porque, na verdade, esse erro, quase ninguém consegue vencer ele. Porque, vamos supor,
se você tem uma crença que é fácil, você vai, faz, quebra a cara e você já desiste. Então o que acontece é isso, cara. Todo mundo chega, quebra a cara e fala assim, caramba. Isso não é pra mim, não. Não, esse Isso negócio não é funciona, mentira. não. Não funciona. Não. Entendeu? Então esse é o primeiro erro, achar que é fácil. Então você já tem que chegar sabendo que não existe nada tão rentável quanto o digital. Não existe. E é a maior oportunidade que tem em gerações e gerações. É a democratização da possibilidade de você ter... Nunca existiu esse mercado. Então vamos supor, na geração dos meus pais, para ele ficar rico, ou ele deu sorte, ou ele teria que ter uma casa, ou uma indústria, ou um comércio para poder ganhar grana. Ou seja, ele teria que ter uma estrutura de família já. O avô já teria de família para você conseguir. Então a gente literalmente chegou num mercado que eu vou vender, cai na armadilha de falar que é fácil, mas que no digital você não precisa de nada. Você precisa de uma internet, literalmente computador. E trabalho duro e Precisa consistente. de dedicação, né? E aí, pra gente ter o resultado que a gente tem hoje, foram várias noites sem dormir, foram vários momentos de abdicar de família, de amigo, entendeu? Para conseguir fazer o que a gente faz. E continua, esse processo não termina. Nunca para. E acaba que você vai ter que... Uma coisa também que você começa a perceber que você vai ter que começar a andar com quem está pensando igual você, porque quem não está nesse mercado não pensa, não entende as coisas que você está fazendo. Parece que falou disso, né, cara? Parece que alienígena, pô. Você começa a Você mexe com o tráfego, o meu filho sai fora disso, você tá... Cara, por exemplo, eu conheço o Ramiro tem mais tempo assim de encontrar em festa de amigos e tal. Acaba que, querendo ou não, hoje eu encontro mais vocês, já sei que vou encontrar várias vezes por conta do que está desenhado, por conta disso, da frequência ali, entendeu? Então, esse mercado acaba, e hoje acaba que a gente paga caro para conviver com pessoas desse jeito. Sim. É isso que você vai entrar na mentoria, você vai entrar no mastermind. Essas coisas, por quê? Que a galera quer... Você chegar para você, falar assim, 50 conto aqui, investe 50 conto em algum bem material, você vai pensar 10 vezes. E num mastermind você vai sabendo que, às vezes, uma ideia que você pegar ali pagou seu investimento. E tem gente que tem dificuldade de comprar um curso de R$100, velho. E fala, meu Deus, eu vou investir no curso. Aí... Mas pega e gasta 10 mil no iPhone parcelado. Exatamente. É foda. E hoje eu tenho um toque que é o seguinte, por exemplo, lá na empresa lá, a gente chega lá e acaba que você conhece os porteiros, como você sai tarde, chega cedo, aí você chega, tem lá, por exemplo, porteiro lá da noite. Eu sempre falo assim, você fica aqui a noite toda aqui na portaria, só te mandar uns links pra você estudar aqui. Eu pensei essa mesma coisa. Eu fico mandando aí, acaba que os caras não entendem, tipo assim, e você... Esse cara é doido, não, né? E é engraçado, tem os caras que ficam vendo notícia, futebol, como não sei o quê. Eu falo vendo que todo porteiro tem a maior oportunidade na vida de a maior mudar de oportunidade. vida. Se eu trabalhar de porteiro ali, nossa, vai passar a noite estudando. Pode ser um criativo. Você que é porteiro, cara, mas a galera tem uma puta oportunidade, velho. O cara fica a noite inteira, não passa uma alma viva no prédio. O cara vai estudar, cara. Você pode mudar a sua vida inteira por essa posição que você tem. Entendeu? É isso aí. Ou seja, independente do lugar que você veio, você tem uma alta probabilidade de literalmente mudar de vida. Não vou falar milionário, não. Isso aí vai depender do seu desenvolvimento, mas mudar de vida sem sombra de dúvida. Cara, eu andei de ônibus minha vida inteira. No ônibus, é uma puta oportunidade de você aprender. Exatamente. Ressignificar os momentos, eu tô falando né, do carro, mas você pode estar no ônibus, cara. Exatamente. E tudo é questão de escolha, né? Eu acho que... E o principal é que, às vezes, a gente vai na contramão. O cara fala assim, eu já sei de tudo, é só manda aí. Hoje eu sou o cara mais humilde do mundo. Eu sei... A única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. E nunca parar de aprender. E é engraçado, isso é uma das principais dicas, ensinamentos, é a gente ter essa humildade, né, cara? Cara, hoje... Principalmente com essa geração nova, né, velho? Exatamente. Que vem aí acelerando. Pô, eu me coloco todo dia nessa cadeira porque eu tenho 40 anos. Mas eu tive a sorte de entrar no mercado digital também desde 2010 que eu entrei. Só que, cara, 2010... para hoje... Nossa, o mato tava alto, né? E mudou muito. Então, assim, cara, eu sento aqui, tem podcast que eu nem falo nada. Porque eu quero aprender, velho. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui hoje.
Você de casa aí nem se fala, né? É impressionante. Ontem mesmo a gente gravou com o Rafinha lá, né, que trabalha com o Growth. Ele começou com 15 anos, né, lá na Bag. E hoje ele já, né, lidera o time de crescimento da empresa, que já abriu mais de 150 mil lojas. E você senta com com 21 anos. 21 anos. E o menino dá aula pra gente. É um absurdo. Mas porque, pô... Ontem foi outra aula. Sacrificou muito tempo da vida dele só dedicando, estudando, trabalhando. E aí, obviamente, a pessoa tem um alto crescimento. E ele é uma pessoa super humilde. Ele não exacerba conhecimento, nem orgulho, nem nada. Então, Mas você nunca vai ver um cara que, quando teve resultado, que vai ser... Tem exceção, mas assim, no geral, cara, é sempre esse mesmo perfil, assim. É isso aí. Muito bom. É isso, cara. Ó, boy, obrigado demais mais uma vez. Um último pedido é o seguinte. Imagina que você vai fazer um anúncio, só que esse anúncio ele vai aparecer em outdoor, vai aparecer em rádio, vai aparecer em televisão, em faixa, Spotify, nos canais digitais. Minha professora de mídia da faculdade. As professoras... Tava pensando nesses dias, eu tomei pau na faculdade, a única matéria que eu tomei pau foi mídia. Porque lá eu já estava fazendo anúncio pago no Google e lá eu estava ensinando, ela ensinava a fazer anúncio em jornal. Então como é que é? Centímetro por coluna, que era cobrado os anúncios de jornal. Aí você tá parecendo meu professor de mídia, outdoor. E hoje você gerencia... Existe isso ainda, né? E hoje você gerencia milhões de mídia, né? Aí, só como exemplo dela. Mas voltando ao caso. Então, seu anúncio vai aparecer em todos os canais, nos 4 cantos do mundo, para todas as línguas. Esse anúncio precisa ter uma mensagem. E essa mensagem é para a pessoa que está começando hoje no universo digital. Seja ela coprodutor, seja ela expert, ou seja ela que vai trabalhar com print on demand. Qual seria essa mensagem para essa pessoa que está começando hoje? Cara, não é fácil, mas vai dar certo, né? Não é fácil, mas vai dar certo. Depende. Pô, é isso aí. Não é fácil, mas vai dar certo, mas vai depender da pessoa, né? E é o que eu falo, o segredo é não parar. Isso, como é que você fala nos stories mesmo? É só o começo. Não. Tamo junto até depois do começo. Tamo junto até depois do começo? Porque toda hora é um novo recomeço, né? Aquela frase do Misha é boa, né? Aquela frase é sensacional, cara. Eu tô usando até hoje. Quero ver o que acontece. Foi abençoado de pensar um negócio Eu quero desse, ver né? o que acontece se eu não desistir. E eu já pensei várias formas de reescrever isso e não é só essa que encaixa, cara. Ele vem aqui, ó. Daqui uns dias ele tá aqui gravando. Nós vamos gravar com ele, com o Pedro. Bom demais. Entendeu? E é o lance do movimento que a gente está criando, cara. Isso tudo assim. Depois a gente pode fazer um podcast sobre a história do Montink Cast. Exatamente. Né? Mas tudo começou, velho, com uma decisão também. Assim, vamos fazer esse negócio. Eu vou contar um dia, depois a gente vai. Mas, cara, eu coloquei um estúdio no ar em 8 dias. O primeiro estúdio lá. Que foi de uma viagem assim de. Não viagem, mas, cara. Eu acho que esse negócio pode virar um movimento depois. Eu não estava vislumbrando isso que a gente tem hoje, mas tinha que dar o primeiro passo. Mas eu sou assim, se eu demoro a fazer alguma coisa, por isso que eu estou estudando a mente mesmo, porque a minha cabeça é um vilão que eu tenho aqui. É tipo assim, é um sem vergonha, porque minha cabeça ela tem a capacidade de inventar um roteiro, né? Que para chegar à conclusão que aqui que eu estou pensando não vale a pena. Então, se você não pega... Se eu não pego rápido e antes que minha cabeça comece a ficar assim, não mexe com isso não mexe com isso não. E tudo que eu fiz que deu certo é porque eu agi rápido. É engraçado, né? O maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos. A cabeça, velho. Cabeça é um outro ser humano, outra pessoa a gente dá tendo aqui que fica lá, ó. Você tem que saber fazer conduzir, e não escutar muito sua cabeça. É isso aí. Que bate-papo, hein? Top. Hoje foi Moçada, ó. Vou pedir aí pra dar um like, compartilhar, curtir esse conteúdo. Manda para quem está aí perdido, iniciando, ou já está no mercado e está, às vezes, perdido também pelo momento, né? Às vezes a pessoa está ali testando um monte de coisa e acha que, pô, testei tudo. Sabe não. uma mensagem que é importante deixar aqui, que eu fico vendo? É a mesma história do porteiro, que às vezes você fala com o porteiro não vai entender. Mas... Cara, quando você fala com um puta design, quando você fala com um puta editor de vídeo, o Jarbas mesmo, eu tô trazendo ele para essa área aqui. Falei, cara, o Jarbas... Ontem a gente tava conversando aqui com o Panda sobre isso. Se não for para você ser o melhor do que você faz, assim, gravando e tal, cara, então não perde mais tempo com o equipamento. Até que agora ele tá lá fazendo um saldão das coisas dele. Vai passar o rodo e vai falar assim, vou facilitar minha vida, que isso aqui não tem fim. Né? Ficar comprando equipamento, não sei o quê, nunca vai ter tudo.
Sim. E aí ele mesmo começou também a sentir, tipo assim, cara, eu preciso dar um próximo passo e, tipo assim, eu preciso entrar mais na parte da estratégia. O cara, Entendi. puta estrategista, tem altas ideias, velho. Então, assim, se É uma decisão, né, cara? É uma decisão, vai migrando aos poucos, para de ser só o cara que vai dar rec, que vai controlar a luz, que vai editar, cara. Começa a jogar isso para outros caminhos, começa a entrar no roteiro, começa a fugir. Então eu fico vendo os caras. O cara, muitas vezes é um design e tem uma demanda gigante para fazer a apresentação. Não faço, eu só faço design para coisas impressas. Cara, se move, caramba, né? É o que eu falo. Existe isso, cara. Tem que sair da zona de conforto, né, cara? Tem que sair, cara. Começa a ir para outros lados. Cara, de novo eu vou trazer o lance do podcast. Cara, se eu fosse lá, quando eu falei assim, eu vou fazer um podcast. Se eu fosse pensar que eu teria que aprender a apresentar, porque na verdade eu estou aprendendo todo dia. Equipamento, não sei o que. Confirmar a agenda, colocar aí, tá confirmado, chega tal hora e tal. Cara, dor de cabeça, que você já dá uma preguiça. Aí, isso é uma coisa que eu já tenho por mim desde criança, jovem. Tipo assim, para mim não existe o impossível, assim. Eu tenho que tentar de alguma forma. Então, isso facilitou, uma característica minha. Mas, cara, se eu não chegasse, eu tomei a decisão, achei o lugar... Nós colocamos, estava falando ontem, 70 episódios. Nós gravamos 70 episódios, velho. Pô, aí que foi o MVPzão que falou, não, agora vamos estruturar esse negócio direito, porque, pô, beleza, foi legal e tudo mais. Mas, cara, validou, foi assim, né? Precisamos do... Aí o Arthur veio, que depois trouxe o Panda e tudo mais. Então, assim, é o movimento, cara. Se você ficar... velho... E você tá com a equipe foda, viu, velho? Já dá pra... Não elogia tanto, não, só porque os caras... Dá pra brincando, você chega no lugar, você descobre 5 minutos o que tá rolando ali, velho. E aqui, tipo... Boy, eu vou te falar, assim, até... Isso é ouro. Aproveitando a deixa, cara, é agradecer, porque, assim... É muito fácil chegar aqui e falar, gravamos 70 episódios, mas sozinho não tem como, não, velho. Os caras estão aí com você. Jeito. Se eles não estivessem acreditando do que você tá fazendo aqui, não ia ter ninguém sentado aqui, não. E aí, para finalizar, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo, mas assim, é só o começo, porque o podcast, eu acho que ele é meio que o meio do movimento que a gente está querendo, não, porque a gente já deu o start, né? A gente está criando aqui. Você tem esse perfil das pessoas que eu vejo assim, teve sucesso, tiveram sucesso, tal, que tipo assim, as pessoas são meio igual a você, assim, meio doido, sabe? Eu sou meio doidão. Que a princípio parece que é doido. É isso mesmo. Mas que fala assim, cara, tipo assim, você fica o tempo todo aqui na missão aqui, ó. Tipo assim, ó, o tempo todo eu tô vendo você, tipo assim, tipo, orquestra mesmo, lá no evento da Hotmart. Pensando como a gente vai fazer aquilo. A visão dele tá periférica aqui. O cara sabe tudo que tá acontecendo. Nada que tá acontecendo aqui é à toa. Não tá como zumbi, né, no movimento. De boa mesmo, assim. E do tempo que tem que você tá martelando aqui, Amerino, não tem como dar errado mesmo, não, cara. Por isso que eu tô te falando. Vai ser difícil, mas vai dar certo, velho. Tamo junto, assim, cara. O lance é tá na jornada. Tirar do papel. Então, para você que está aí dentro de casa, olhando, gratidão por ter assistido até agora e tamo junto até o começo, porque todo dia é um novo recomeço, todo dia a gente está reaprendendo e espero que nenhum desses recomeços a gente esteja junto com você aí. Que é Valeu, isso, rapaz? Com essa aí, gastou demais. Até o próximo episódio e aqui, ó, Let's Preach! Valeu demais, boy. É isso aí.